que vamos fazer hoje? Vamos fazer um resumão aqui agora. Vamos falar um pouco sobre as leis de direito na escola, sobre os contratos, claro, também sobre o trabalho de voluntariado. A gente tem duas formas de atuar no DNE, como voluntário, mas também já temos professores contratados em algumas instituições. Vou explicar isso. Então, lei, contratos, voluntários e sobre o que vai acontecer no ano de 2023. Temos uma transformação enorme. Muitas prefeituras, estados transformando o direito na escola em programas oficiais. Então é real, o poder público está junto com a gente e já vai acontecer, e vai acontecer esse ano. E mais ainda, uma grande transformação, muitos aqui já estão esperando isso, uma conquista de muitos anos, que são as novas capacitações que nós temos. Agora a gente já tinha curso de membro, já tínhamos pós-graduação, agora a gente tem a licenciatura, que eu acho que posso chamar de nossa, 5 anos já, embora seja reconhecida por faculdades parceiras e por MEC, a gente tomou para si porque a gente ajudou a construir, a gente negociou, a gente abriu um lugar, a gente preparou. Então agora sim, feita toda essa preparação, estamos prontos para ela. Hoje não vai ser um dia de falar totalmente sobre licenciatura, não, vamos deixar para o último dia de evento, porque o evento serão 3 dias. Deixa eu já te explicar o que você deve esperar. Hoje, no primeiro dia, eu vou falar um pouco sobre a história do programa, sobre as objeções, sobre os problemas, diferente do semana do Direito da Escola EAD, que às vezes você já viu, ou em algum outro treinamento, hoje com mais profundidade. Hoje a entrega é maior, tá? Hoje a entrega é maior, vamos aprofundar, por isso ao vivo, por isso no YouTube, para que realmente você fique aí conectado com tudo que está acontecendo. Então veja só, vamos nesse evento de hoje falar da história do programa, vamos falar das objeções, dos problemas, dos contratos, das leis, da atuação como voluntariado e das possibilidades dos cursos, tá? Amanhã a gente aprofunda em alguns tópicos, apresentamos mais exemplos, estudos de casos, entrevistas. Hoje você vai ter chance de ver pessoas, hoje e amanhã, pessoas diferentes, falando como foi a trajetória, como aconteceu, para você poder repetir isso na sua cidade, para você repetir na sua vida, talvez, se você realmente está conectado. E no último dia, aí a gente vai especificar como vai ser realmente esse treinamento, como fazer parte, como entrar. Lucas, eu quero ser voluntário. Tem o seu treinamento próprio aqui, você vai poder entrar. É agora. Esse evento serve para isso, é para você conhecer, para quem conhecer e gostar. Entrar, fazer parte, para aquelas pessoas que já estavam esperando. Essa é a sua hora de entrar. E aí no terceiro dia, com detalhes. Como fazer, onde eu vou, qual documento que eu mostro, como eu faço, como que funciona o curso de membros, o método Direito da Escola, o famoso método Direito da Escola, que agora está mais arredondado, temos a versão 2023 do método. Como fazer, veja aqui. Então, e aí sim, as licenciaturas também, vai abrir a matrícula, Esse evento, ele marca pra gente um fato histórico, porque no último dia a gente vai abrir as vagas das licenciaturas. Só para você saber do que se trata, serão cursos de nova graduação, ou seja, a pessoa que tem a formação já, e entra no programa, ela vai poder fazer a pedagogia, filosofia, história em 12 meses. É uma conquista extraordinária, a nossa parceria com a Milton Campos, com o Grupo Ânima de Educação, vamos dizer assim, O Grupo Ânima tem a Ebrad, o Milton Campos, é o grande parceiro desse evento, é quem nos possibilitou isso, é quem, inclusive, nos levou e cedeu um espaço físico aqui numa das melhores faculdades de Direito de Belo Horizonte, um espaço com vista, uma coisa maravilhosa, luxuosa. Então, realmente, esse evento marca um fato e um feito histórico do programa, tá? Você consegue entrar na melhor hora. Você hoje que entra em 2023, entra com a faca e o queijo na mão. Vamos lá, começando então com isso, para ser justo e para poder, eu vou tocar um vídeo agora, tá? Onde você vai ver um pedacinho de cada uma dessas pessoas. Claro que não dá para mostrar todo mundo, um vídeo rápido de 2 minutos, onde você vai ver um trechinho de cada uma das pessoas que conseguiram contratos com o direito na escola, entraram como voluntários e hoje são professores contratados. Lucas, mas eu estou entrando para ser voluntário. Tá tudo bem, vocês vão entender isso. Por que que eu vou mostrar as pessoas que são contratadas? Por 2 razões. A gente ama o voluntariado, a gente surgiu assim, 10 anos de programa, você vai entender essa história. A gente surgiu como voluntário. Eu mesmo tenho esse DNA na veia mesmo de voluntariado. Mas o contrato, eu que também sou professor de direito contratado em escola, parece até um sonho quando eu falo isso, gente,
é isso mesmo, você vai entender. Professor de direito contratado em escola, você vai ver vários aqui hoje, vários já é real. E você pode ser parte disso. É isso que você vai ver hoje. Por que eu vou mostrar a pessoa que é contratada? Embora caiba o voluntariado. Por duas razões, né? Primeiro, porque é uma pessoa que tem se dedicado ao programa. Muitas pessoas que você vai ver nesse vídeo, elas não estão entrando nisso nem pelo dinheiro, sabe? Que é o meu caso hoje, na fase da carreira que eu estou. A hora-aula normal de uma escola, de uma faculdade, para mim não é atrativo, né? Mas eu faço. Por quê? Eu consigo melhorar os métodos, eu consigo melhorar o conteúdo, os livros melhoraram, então isso subiu o nível. O que está acontecendo? Você precisa saber, né? Direito na escola não existia antes, veio depois da gente, as primeiras contratações surgiram com a gente aqui implementou, então é uma novidade, então tudo que a gente faz é como melhorar isso e fazer a educação entender a importância disso, para mudar a vida dos nossos membros, sim, para mudar a vida dos estudantes, sim, para mudar o ambiente escolar? Sim. Para mudar uma cidade? Sim. Para mudar um estado, um país e mudar uma geração. O direito é a ciência que tem esse poder. Não a gente, né? Nós somos só seres humanos que estão cada um fazendo ali, colocando um tijolinho. Mas o direito tem esse poder, né? E tem esse poder e a gente está aqui representando essa pauta e vamos falar disso hoje. Então vamos lá, entendendo que os profissionais estão se dedicando muito, que eles fazem isso pensando em sua carreira, mas pensando na sociedade com um propósito, a gente é muito ligado a isso, e a gente premia essas pessoas. Então essas pessoas vêm aqui até o estúdio em Belo Horizonte, né, recebem o seu broche, é um prêmio, 2 prêmios na verdade. Um broche, né, de professor contratado, lindo, maravilhoso, dourado, nossa, coisa linda. E no evento Direito na Escola presencial, que é o Experience, todo ano tem, a gente entrega o troféuzinho também. Então, vamos lá? Vamos assistir essas pessoas que ajudam a contribuir para te dar aquele gás, para te dar essa animação. Vamos lá, comigo. A Dani Bartilheiro, convidada, foi através do curso de membros que eu consegui esse cargo. Hoje sou professora contratada de Direito aqui no município de Belo Horizonte. Eu leciono de segunda a sexta. A escola leva o direito para os alunos do 5º ao 9º ano. Jefferson Parreira, professor de Direito, contratado em escola, uma escola particular. Tinha vontade, né, de ser professor, né, desde quando eu tinha saído da escola. Sempre procurei como que eu vou conseguir dar aula um dia em escola e tudo mais. A partir disso eu comecei a enxergar um pouco melhor que realmente existia uma possibilidade de me tornar professor. E aí, mais ainda, um professor de algo que eu gosto, que é o direito. Então, assim, foi uma oportunidade que eu vi e foi aí que eu conheci o programa em 2020. E no final de 2020, a gente foi visitar uma escola em Nova Lima, uma escola particular. E a gente fez lá algumas aulas, apresentando mesmo o programa, apresentando conteúdo. Em 2021, eu já fui contratado. E desde então eu estou lá, como professor de Direito. Eu sou a Aline Oliveira. Comecei no programa em 2015. Fiz parte da pós em 2017, a primeira pós-graduação. Eu estou aqui hoje, graças a Deus. Comecei a lecionar numa escola técnica em 2023, na matéria de noções de direito do trabalho e previdenciário. Rafael Andrade. Hoje eu sou professor contratado do Prolabore, da disciplina Direito Penal, para a primeira etapa e para a segunda etapa. Então, lá no Prolabore Direito Penal, a cadeira é minha, tanto parte especial, parte geral. Tinha acabado de fazer uma pós em Ciências Penais da PUC. Eu queria uma coisa diferente. Aí que ele me apresentou e eu fui e participei. Eu fiquei, assim, muito animado quando eu vi o projeto, o programa em si. Aí eu falei assim, não, a pós eu quero começar para conhecer o programa também e seguir com ele. Eu comecei na pós. Eu não tinha pretensão de ser professor, né? Eu não tinha. Sempre fui advogado, né? Já tem 10 anos que eu advogo. Então eu entrei justamente para desenvolver habilidades, competências, questão de oratória, me desenvolver como um profissional do direito. Então, a princípio eu não imaginava, não era minha intenção realmente ser professor. Isso foi mudando ao longo do curso. E foi muito interessante porque quando surgiu essa oportunidade, até tive a oportunidade de conversar com o Lucas também, como eu não tive quem indica, né, foi realmente conseguindo, à medida que foi aparecendo e mostrando o trabalho, mostrando que fazia sentido a contratação, o Tiago Gregório, também do Direito à Escola, é o nosso monitor, que no próximo curso provavelmente já vai subir para professor, vai abrir mais uma vaga, se Deus quiser, para monitor. Vamos chamar mais um membro do Direito na Escola. E também a Annelise, que agora está em Direito Eleitoral na OAB primeira etapa. Thales Miranda, professor Isso, de né? Direito. Era um sonho, para falar a verdade. Lecionar um dia, sabe? E a oportunidade veio o ano passado. Houve essa grande mudança com relação ao ensino médio, né, gente? E
O colégio que eu dou aula atualmente, que é o Santo Agostinho, ele foi meio que pioneiro aqui em Belo Horizonte, né, Lu? Santa Maria também. Então, esses colégios eles já começaram a implementar meio que o programa, né, do direito na escola antes de começar, né, a valer mesmo as regras. Então, o ano passado, eu fui convidado, era um sonho da aula, e ver uma oportunidade dessa, assim, eu fiquei estarrecido. Em uma né? escola E dessa. uma escola dessa, né? É um colégio de ponta e tal. Então, assim, foi uma oportunidade fantástica. Então, eu mal acreditava mesmo que eu tinha conseguido. E com o curso, né, de Direito, né, sendo bacharel, porque o colégio, ele vai passar a exigir licenciatura, sabe? E quem tem me ajudado a me redescobrir professor é o direito na escola. O direito na escola, em um primeiro momento, ele é uma transformação no meu projeto de vida. Sou professor de direito na educação básica, no ensino superior, tanto em instituições privadas, quanto na parceria atual que a gente tem feito, né, com o voluntariado e outras coisas. Eu não acreditava que isso seria possível e sou feliz de ser contratado para lecionar direito na escola e ser letista, né? É tão bom a gente fazer o que a gente ama, o que a gente acredita e ser remunerado por isso, né? Thaís Felício, eu sou professora de ensino básico, professora de Direito, sou no Fundamental 2, do 6º ano ao 9º ano. Eu estou com 7 turmas. Acho que passa na cabeça de quase todos que fazem a faculdade de Direito é que muita coisa deveria ser ensinado na escola. Então eu sempre tive essa sensação que eu precisava estar nas escolas contribuindo de alguma forma, mas não fazia a mínima ideia de como fazer isso. E na pandemia, a minha sócia, ela conheceu primeiro o projeto e ela começou com o curso de membros, e aí ela me mostrou o projeto também. Então achei super interessante, fiquei apaixonada, e em 2021 eu entrei pro curso. Mas a gente estava na pandemia, então eu fiz o curso de membros, já comecei a docência porque eu fiquei apaixonada pelo projeto, pela proposta de vocês. E aí, em 2022, que voltaram as aulas presenciais. Então, em 2022, em agosto de 2022, que eu fui para as escolas mesmo. O que você precisa saber para realmente 3 coisas: levar o direito na escola para sua cidade, se tornar um professor voluntário de direito ou virar um professor contratado. É isso que interessa. Hoje nós vamos ao nível 2 aqui disso. Para isso, a gente vai se aprofundar sobre o método. Então vamos lá. Método. O método para atendermos a quais possibilidades? A primeira dela, escolas. Escolas. Veja só. Método Direito na escola. Ele foi desenvolvido ao longo de 10 anos, com muitos testes, erros e acertos. E acho que agora a gente está num ponto muito maduro. Por quê? Já funcionou em muitos lugares, funciona em Belo Horizonte, funcionou em várias cidades de Minas Gerais. Um grande exemplo que nós temos é o Maranhão, né? Inclusive nós temos o Fábio, que estava aqui nos nossos encontros. E o que aconteceu no Maranhão? Em 3 meses, o Fábio, né, com toda a sua equipe, Pamela, Ulisses, todo mundo, fizeram o treinamento de direito na escola. Em 3 meses conseguiram articular com o poder público e conseguiram professores de direito contratado em várias escolas, isso num período de 3 meses. Então, a partir deste momento, a gente falou, o método está validado e agora a gente consegue replicar em vários lugares e isso está acontecendo. Tá? Eu mesmo estive no Maranhão para dar esse treinamento, lá na cidade de Imperatriz. Então, a gente refinou esse método, fizemos um teste piloto final na cidade do Imperatriz, no Maranhão, e agora ele está bem redondo. Tá? Mas ele foi desenvolvido, qual que é a história desse método? Comigo, onde eu treinei bastante tempo para conseguir meus cargos, como eu contei na última aula, né, ontem, sobre o meu cargo no Prolabore, em que eu criei uma isca gratuita para poder entrar e depois ir ganhando espaço, a confiança através de um trabalho profissional, e aí deu tudo certo, tá? Ele funcionou no cursinho, isso lá atrás, né? Como surgiu a ideia desse método? Então, uma das fases do método é uma prova do queijo. No bom mineirês, o que é a prova do queijo? Primeiro você dá algo gratuito
para depois conquistar. Se você já fez turismo aqui em Minas Gerais, você chega aqui numa cidade mineira, por exemplo, Milho Verde ou Tiradentes, você passa na porta de uma loja de queijo, eles têm um pratinho com um pedacinho de queijo para você experimentar. E se você gostar, você compra o queijo todo. É lícito, é legal, não pode ter forçação de barra, tem requisitos para funcionar. Lucas, o método se resume a isso? Não. São 10 fases, uma das fases é a prova do queijo. Então vamos lá, só fechando essa história desse método. Então comecei lá nesse cursinho, né? Apliquei esse método, fiz a mesma coisa numa faculdade, só para você ver que funciona em vários níveis. Funcionou em um cursinho, funcionou numa faculdade, funcionou em um curso técnico. Tudo isso no mesmo ano. Eu virei professor de cursinho, faculdade e curso técnico no mesmo ano. E aí, a partir disso, eu consegui desenvolver e apliquei a mesma coisa no direito na escola, com muito mais robustez, né? Com muito mais metodologia, muito mais provas, que agora é um programa estruturado, com muitas pessoas envolvidas, instituições importantes. Então, vamos lá. Eles são 10 fases, o método direito na escola. Vai de 1 a 10. Eu vou passar algumas para você aqui. Por exemplo, uma das fases que a gente tem é a própria prova do queijo. Prova do queijo. Vou explicar melhor, tá? Outra fase que temos no método direito na escola, nós temos a fase, exemplo, preparando para voar. E aqui nós temos uma das fases que é o casamento. Tem uma lidando com leões. Está lá dentro do treinamento. Se você já é membro antigo e não conhece, é porque você precisa se atualizar, tá? Agora, se você é novato, você vai aprender um pouco aqui agora sobre isso, vai se aprofundar no curso de membros mesmo e você vai conseguir entender. Exemplo, o que é o preparando para voar, a diferença da prova do queijo? Você vai aqui, tá, lecionar a fase do estágio. Vamos dar uma anterior aqui, a fase do estágio. Você vai acompanhar um professor que dá a aula inaugural. A primeira aula sempre é a aula inaugural, tá? Entenda isso em qualquer mercado, tá? Seja para um cursinho, para uma faculdade. Na escola a gente decidiu que a aula inaugural é a primeira porta de entrada. O que tem nessa aula? É uma aula muito atrativa para todos os públicos. Ela serve para o aluno um pouco mais novo, para o mais velho. Ela é ótima para a direção. Os diretores amam essa aula, porque ela fala sobre crime, sobre punições de adolescentes, então ela funciona, tá? Então veja aqui, você vai e faz a fase do estágio, acompanhando um outro advogado, e aí você chega em uma escola já mais preparado, já assistiu a aula inaugural, já deu a aula inaugural, seguiu as fases anteriores do método aqui. Então, vou apagar, você vai ficar aqui na fase da prova do queijo. Vai dar algo gratuito para essa escola, nesse caso, ainda assim, é a aula inaugural e ganha um primeiro espaço, tá? Ganha um primeiro espaço, deu essa aula, conquistou os alunos, conquistou os pais, conquistou a escola. Muito dificilmente essa escola te deixa sair dali de dentro. Vamos pegar um exemplo do cursinho? Como que eu fiz? Preparei um módulo, né, de como passar no AB em 30 dias, em que eu corrigia como um monitor as aulas à tarde. Então fui entrando, fica ali dentro do ambiente, sem receber nada, né? Porque normalmente, onde as pessoas erram? Elas chegam entregando um currículo. Você chega e fala, hoje eu sou coordenador de cursos, então eu recebo currículo todo dia. Eu nem abro. Ah, mas eu sou doutor, é um absurdo eu não ter emprego. Eu falo, não é absurdo. Né? O seu certificado, ele é um título, prova só que você estudou, ninguém é obrigado a te empregar por causa disso. Né? A pessoa tem que empregar alguém que ela confia, que ela vai saber fazer o trabalho. É assim que funciona, a não ser que você faça um concurso, mas ainda assim você tem que passar em uma prova, competindo com outras pessoas. Então, assim, achar que um certificado por si só vai fazer a coisa acontecer, não vai fazer a coisa acontecer. Você precisa de um método. Então, vamos pegar aqui o exemplo, então. Conseguiu entrar via prova do queijo. Vou dar 2 exemplos aqui das outras fases, que são, por exemplo, deu a prova do queijo para uma turma. Depois você vai fazer o preparando para voar. Você vai dar para mais turmas. Aí tem toda uma lógica, claro. Lidando com leões, como que você vai fazer? Você vai ter que tratar algum momento com os educadores, gestores. Essa é a parte. Então a gente também tem uma fórmula para isso, de como fazer. Vai chegar uma hora que eles falam, você era muito legal como voluntário, mas agora você recebe para fazer. Será que realmente isso... Você tem que estar aqui, você é capacitado, então tem um jeito de fazer, até que por fim você chega ao pedido de casamento. Lembrando, tá, gente, aqui eu estou passando pelo método, aí você chega aqui na fase de casamento. O que é o casamento? É realmente a hora de você fechar um negócio que tem sido a nossa grande aposta, tá?
Porque, como eu disse, a profissionalização tem funcionado e tem melhorado muito o nível de tudo. Porque é igual namoro, né? Já viu? Você sai uma vez, sai duas, sai três, sai 10. Chega uma hora que tem que pôr uma aliança no dedo, né? Quem é casado sabe disso. Se não falar, olha, vai casar ou não vai? A coisa não vai funcionar. Então você precisa realmente, às vezes, dar um checkmate. E aqui você entenda, qualquer nível que você tenha escolhido, seja escola, seja faculdade, seja cursinho, seja todo o município. Não, estou atendendo, eu acho que eu já tenho poder e influência para atender o município inteiro. É porque a gente fala assim, ah, eu vou levar para minha cidade. E pensa com inocência. Acho que vai aprender a dar uma aula e uma aula básica e apresentar um projeto de lei qualquer, vai acontecer magicamente. Não vai acontecer magicamente. Olha só. Então vamos refletir como fazer isso agora em outras esferas, tá? Como fazer isso, por exemplo, com uma escola particular, você entendeu? Onde é possível. E quais são essas possibilidades? Quais são essas possibilidades que você vai fazer? Eu vou ensinar aqui agora escolas, vou ensinar curso técnico e vou te ensinar mesmo faculdade. Aí você fala, Lucas, mas direito na escola não seria só escola? Não. Quanto mais eu vejo os meus professores crescerem, eu consigo crescer o programa, sabe? Eu gosto das pessoas, eu sou daquela visão, já morei em outros países em que professor é uma profissão muito reconhecida. Aqui ainda é, sabe, no Brasil, mas é muito distante de países, né, considerados aí de primeiro mundo, é que realmente professor é muito, muito bem remunerado, é um cargo de muita competição para entrar. Aqui ainda não é assim, é muito reconhecido, eu acho, mas ainda não é assim igual alguns países. Então, qual foi minha estratégia 10 anos atrás para conseguir crescer o programa? Eu não podia ter só assim juízes e advogados com a vida lotada dando aula de vez em quando, senão o programa não se estruturar. Eu comecei como estratégia fazer os meus membros serem empregados na educação. Porque quando você é professor, igual eu dei aula de manhã na faculdade, eu sair num sexto horário e dar uma aula na escola, é mais do mesmo, eu consigo, não vai ter uma audiência repentina que vai tirar, não vai ter esse tipo de coisa, né? Então eu comecei a fazer isso. Então sim, você diversificar faz parte, você vira um melhor profissional, sim, consegue mais, porque a partir do momento que você está no primeiro, é mais fácil entrar no segundo, as pessoas têm desconfiança com quem não tem experiência, depois você vai fluindo, a coisa vai acontecendo, tá? Lucas, então vamos pegar dentro do método a ideia da prova do queijo. Funciona para a escola, funciona para curso técnico, funciona para faculdade. Como fazer? De cursinho eu já te falei, criei um mini curso de como passar no AB em 30 dias, que foi o mesmo que eu usei para a faculdade, a mesma coisa. O que é atrativo para a faculdade hoje? Cursos para OAB, cursos para ENAD, esse tipo de coisa. Eu acho que o AB ainda é um grande foco. E outros, né? Podem entrar, por exemplo, projetos de mediação de conflito, projetos de comunicação não violenta, de violência contra a mulher. Estão em voga muitos temas que são atrativos e são interessantes. Dá para fazer, tá? Lucas, mas eu não tenho mestrado, eu não tenho quem indica. Você já viu, esquece isso. Né? Isso tem como você conseguir. Você aprende muito com o que o outro fez, né? Eu acho que o direito na escola é sobre isso. A gente errou muito, depois acertou muito, e agora a gente pode repassar ao tempo que a gente aprende. Então, cada pessoa que implementa, a gente aprende, estuda de novo, então a gente sabe exatamente o que dá certo numa cidade, o que não dá na outra, o que funciona, o que é o livro. E eu vou mostrar mais uma história. E mais uma vez, observe essas histórias, gente, como um estudo de caso, tá? Para você ver como foi feito, como entrou, observe como entrou em contato. Vou mostrar hoje variadas pessoas, são entrevistas novas, em que você vai conhecer histórias diferentes. Vou mostrar uma pessoa que conseguiu em faculdade, tá? De uma certa idade, de uma certa crença. Depois vou mostrar uma pessoa completamente diferente que conseguiu em escola. Depois outra que conseguiu de outra maneira, formas variadas para te entregar o máximo nesses 3 dias de evento, para você falar, uau, qual é um caminho que pode me ajudar? Ou, nossa, eu estava vindo para esse lado, será que se eu acrescentar ou mudar de lado? Então, vou tocar agora para você um vídeo de um professor que eu gosto muito. E ele faz parte da nossa história, né? Conhecemos ele há muito tempo atrás. Começou também como voluntário, depois se tornou professor de direito profissional. Não vou falar nada sobre a história dele, que você mesmo vai entender e vai concluir. Então vamos conhecer o nosso professor lá de Montes Claros, interior de Minas Gerais, lá no norte de Minas, o professor Auricélio. Professor do ensino superior, membro da comissão de Direito na Escola e professor por amor numa faculdade no norte de Minas. Eu sou filho de um lavrador, né, a pessoa que eu tenho muito orgulho de falar, meu falecido pai,
A minha mãe era merendeira de escola, aposentou nesse cargo, mas ela tinha um sonho de ser pedagoga. Então, dentro da minha casa, por todas as limitações que a gente vivia, a educação sempre foi algo muito importante para nós, muito valoroso para nós. E eu cresci vendo a minha mãe na área da educação, a minha irmã, professora concursada também. Só que eu não tinha parado para poder me descobrir professor, né? Até porque eu estava dentro de uma ascensão meteórica, dentro de uma grande empresa. Enquanto advogado, eu não tinha ainda me dado conta do potencial. Eu tinha vontade, mas não tinha lapidado, vamos assim dizer, né? Isso. Saí da empresa, fui para a advocacia privada, né, no escritório. E quando foi no ano de 2017, tive a grande oportunidade de fazer o curso de formação de professores do Direito na Escola em Montes Claros. Uma faculdade que me surpreendeu muito, que eu já conhecia Mato Verde, mas não conhecia a estrutura da instituição. E eu entrei nessa faculdade para poder, com uma disciplina de 40 horas aulas, né? É uma dica que eu deixo, inclusive, porque quando a gente quer entrar na docência do ensino superior, né, de jurídico, você já se vê ali dando aula de processo de trabalho, processo civil, direito tributário, e na verdade talvez as oportunidades elas surgirão de forma mais modesta. Eu comecei dando teoria geral do processo e hoje eu tenho 6 disciplinas dentro da instituição e coordeno, né, um núcleo de prática jurídica trabalhista. Então foi uma conquista, já tem 2 anos que eu estou profissionalmente mesmo contratado pela instituição, que inclusive está se ampliando, está ganhando mais campo, está abrindo novas unidades no norte de Minas também, e eu estou construindo aí a minha carreira com muito suor e dedicação na área da educação. Estou muito feliz. Mas a gente pode ajudar ainda mais quem está ouvindo. Vamos desconstruir algumas coisas que eu vejo que pessoas às vezes estão deixando de alcançar sonhos por limitações, né? Por crenças limitantes. Como que foi o seu primeiro contrato assim com a faculdade? Você bateu a porta, ou, aliás, eles foram buscar você na porta da sua casa, te viram lá dentro ou te acharam na rua? Não, o levante para ser visto, inclusive, às vezes, aluno, nós somos alunos, né, que você é estudante, eu sou estudante, todo mundo é estudante, e aluno é meio insurgente, né? E eu falo com eles, a minha própria coordenadora também fala, gente, nenhum professor que está na FAVENORTE, que é o caso da minha faculdade hoje, né, caiu aqui de paraquedas, não. Eles passaram por um crivo, por um filtro, por teste, por banca de avaliação, e se eles estão aqui, porque eles são capacitados. Mas, respondendo a sua pergunta especificamente, não, eu não fui achado dentro de casa, não fui me escondendo em casa, eu não tropecei e caí dentro da instituição. E, muito pelo contrário, meu primeiro contato com essa instituição que eu estou hoje, ele se deu através de um trabalho voluntário do Direito na Escola. Não adianta você ter capacidade. As pessoas falam, Lucas, muito em sorte. Eu não acredito em sorte. Eu falo que sorte é uma combinação de preparo e oportunidade. E se você estiver preparado, não tiver oportunidade, você não chega a lugar nenhum. Se você tiver oportunidade e não estiver preparado, você não chega a lugar nenhum, né? E como eu havia traçado isso como meta para mim, eu fui para essa instituição, procurei o dono da instituição, procurei a coordenação e falei, eu quero dar aula aqui. Não aconteceu no primeiro momento, mas eu persisti semestralmente, corri atrás, mandava currículo e etc. Até que um dia o telefone tocou. Professor, precisamos fazer com você uma entrevista, né? uma banca, uma avaliação. E eu fui. Então, a menor sombra de dúvida, foi o Direito na Escola, um evento voluntário de Direito na Escola, me colocou no cenário do ensino superior, no momento certo, na hora certa, eventualmente ali com as pessoas certas, e daí abriu a oportunidade de estar onde eu estou hoje. Mas tá aqui, você viu então o Auricélio. Profissionalização. Vamos começar a falar quais são as habilidades necessárias. Ao longo desses dias, você ouviu várias formas de fazer, né? Escola privada, escola pública, municipal, estadual.
cursinho, curso técnico, faculdade, faculdade sem mestrado, pós-graduação sem mestrado. Estou falando atuar, ser professor em faculdade. Você viu várias histórias de gente sem mestrado, professor em pós-graduação sem mestrado. Tudo isso é possível, a gente tem muitos estudos de caso, mas agora é hora de falar, tá, qual é o perfil e o que precisa saber para fazer isso? Não é de qualquer jeito, né? Você não acorda e fala, agora eu vou virar o professor da faculdade principal da minha cidade. Não, isso é uma caminhada que passa por habilidades e competências. Habilidades e competências. Vamos ver algumas delas? Eu quero te indicar. E aqui é para a visão de profissional que eu tenho contemporâneo, tá? Não é aquele professor antigo, cuspe-giz. Esse para mim não tem mais espaço, ainda sobrevive, tá tudo certo, né? Mas é uma transição. Em pouco tempo não teremos mais essas pessoas, né? E eu fiz essa mudança, né? A partir do momento que eu me inteirei das novas ferramentas, novas tecnologias, novas metodologias, minha vida financeira mudou completamente. Eu já tenho a agenda fechada pro resto da vida. Eu ia falar até o final do ano já não tem data, mas você aprende coisas novas, o mundo abre um mundo novo. Então o que é exatamente que precisa aprender? Vamos lá, tome nota que eu quero te mostrar agora, no eixo de profissionalização, tá? Esse aqui, por exemplo, é uma base da grade do curso de pós em docência jurídica que eu criei em 2017, segue essa mesma linha, evoluiu demais até agora, estamos no melhor formato dele. Importante você ver para você saber o que realmente é necessário. Tem o eixo de oratória, né, que é comunicação, na verdade, oratória dentro de comunicação, tecnologia, educação e negócios. São 4 eixos centrais. Eu vou falar dentro de cada eixo que você precisa saber, mas são 4 esferas que você tem que transitar. O professor precisa saber comunicar? Precisa saber comunicar. O professor precisa hoje saber a tecnologia? Precisa saber a tecnologia. Um professor precisa saber sobre negócios? Precisa saber sobre negócios. Vamos ver, dentro de comunicação você precisa saber a primeira coluna aqui, tá? Vamos lá, oratória e teatro. Por que teatro? Volta para mim aqui. Quando, você sabe, né, na última aula, eu contei que tive uma experiência com TV, onde eu falava para comerciais de televisão, muitas pessoas, muita gente, e eu, quando comecei a treinar professores, lá com os meus alunos da faculdade, os primeiros voluntários do direito na escola, né, o que eles falavam? Lucas, eu preciso de aprender sobre improviso, sobre desinibição, sobre expressão corporal ou expressão facial. Você me ensina oratória? Aí eu falo, a oratória é importante. Mas isso que você está me dizendo é teatro, onde você vai entender sobre o espaço cênico, um script, sketch, roteiro. Esse professor também utiliza disso. Percebe tanto, né, que tem de arte nisso, né? O professor é a pessoa que apresenta, você tem uma plateia, normalmente você tem até um palco, o próprio roteiro. Então, a gente pega firme nisso também, a gente ensina sobre isso. Tecnologia, a gente aprende sobre edição de vídeo, é básico hoje em dia, né? Dizem que eu estava vendo alguns estudos que 70% da comunicação humana está chegando por meio de vídeos. Ou seja, se você hoje não comunica por vídeo, é a mesma coisa de você ser mudo, né? Em uma escala de alcance, né? Uma analogia. Então precisa aprender isso, passa por edição, produção, equipamentos, você precisa fazer isso, né? E aí você precisa aprender sobre educação. A Amanda, que acabou de entrar no chat aí, você assistiu a entrevista dela na última aula, Amanda Rodrigues, né? Tá no nosso YouTube, você viu o depoimento dela, professora que nos ajudou a levantar esse programa. Aproveito para cumprimentar. Educação, você precisa de aprender. Professor de Direito aprende muito pouco sobre isso nos mestrados, doutorados. No meu mestrado eu não tive nenhuma matéria disso, né? O máximo que eu vi foi um estágio docente com um professor que não entendia nada de educação, que era um pesquisador do direito, que normalmente fazia pesquisas e referências bibliográficas ali, né? E nem pesquisa de campo muitas vezes não faz. Acho que o direito precisa se aprimorar na formação docente, é a nossa aposta. O que precisa de aprender no eixo de educação? História da educação, ensino jurídico, né? História do ensino jurídico. Precisa de aprender sobre direito educacional. Parece simples isso aqui, mas hoje eu vou te dar uma aula de direito educacional, ao te falar da licenciatura, o que pode, o que não pode, qual a norma, qual é o cargo, como precisa, como candidatar, como é o concurso, como é o contrato. Vou falar isso daqui a pouco. Direito educacional na veia. Não é tão simples quanto parece, tá? Existe uma estrutura, e falo mais, uma estrutura em que você consegue um mercado de trabalho, um campo muito grande de atuação. Por quê?
tem poucos profissionais capacitados para isso, né? Eu trabalho em muitas escolas, estou sempre frequentando poder público, municípios, não tem quem entende do assunto, né? Tem, né? Quando eu digo não tem, gente, é claro, né? Não tem o suficiente, na minha opinião, né? Então eu quero agradecer o Luiz Hernandes, que nos ajudou a construir essa aula de hoje, que é o membro do Direito na Escola, que você viu a entrevista, professor de Direito contratado da escola, presidente da Comissão de Direito Educacional da OAB Minas Gerais. Então, olha, metodologias ativas, gamificação, acho que precisa aprender sobre educação. Não adianta. Quantas vezes você falou na faculdade? Volta para mim. Quantas vezes você falou na faculdade assim, nossa, esse professor é muito bom, esse professor é muito bom, mas ele não sabe ensinar. Um professor bom que não sabe ensinar? Não, na minha opinião, então ele não é bom. Ele pode ser um ótimo pesquisador, um estudioso, um intelectual de primeira. Isso sim, conheci várias pessoas. Mas o bom professor é aquele que precisa saber transmitir esse conhecimento, né? Ele precisa, não só por meio de uma comunicação clara, isso é central, isso é básico, mas também aquele conhecimento precisa ser sedimentado, né? Por meio de metodologias adequadas, por meio de avaliações. Você precisa saber se o aluno entendeu. Porque tem aula expositiva, né, por si só, ela é muito fácil. Você dá uma aula, ela mexe muito com o seu ego. Todo mundo te ouve, calado, você está em pé, todo mundo sentado, você acaba a aula e fala, fui ótimo. Para você você fez o melhor que você podia. Mas será que aquelas pessoas entenderam de verdade? Será que elas entenderam exatamente o que você falou? Então, comunicação, tecnologia, educação e sobre negócios, eu acho que precisa. Tá? Muita gente me fala assim, Lucas, mas quando eu entrei no direito na escola, o que eu imaginava? Eu queria só dar umas aulinhas dentro de casa. Tá tudo certo, gente. Né? Você quiser se voluntariar para dar uma aula do lado de casa, isso tá certo. Agora, para pensar num nível profissional, muda o jogo, porque senão você vira aquelas pessoas que é muito comum na educação, né? Lá na minha faculdade, né, você já sabe, eu faço pedagogia aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, criou-se uma cultura, não é uma crítica a essa universidade ou à educação como um todo, mas criou uma cultura de reclamação. Você vê isso nas faculdades, você vê isso na sala de professores, você vê isso nos sindicatos, reclama. E eu levantei a mão um dia e falei, professora, acho que é ruim a gente... Ela não estava fazendo isso, né? Eu falei com ela, é ruim a gente cultivar uma cultura de reclamação, sabe? A gente tem que cultivar uma cultura, ela falou algo parecido com isso, eu estava concordando com ela, tá? Não era discordando de professor, não faria isso, né? Até pelo respeito àquelas pessoas, mas eu falei, a gente tem que realmente cultivar uma cultura de criar soluções, a cultura de reclamar já existe há muito tempo e ela não conduz aos resultados esperados, tá? E eu acho que falta isso na educação, falta a gente entender que sim, tem um negócio, por mais que você seja um funcionário público dando aula numa universidade pública, alguém paga o seu salário e esse salário vem de algum lugar. A gente tem que entender, não pode ficar demonizando empresa. Outro dia eu vi uma professora falando, as empresas estão acabando com o Brasil. Gente, uma mãe que abre um salão de beleza na garagem com a filha, isso é uma atividade empresarial. O professor que dá uma aula particular, isso é uma atividade empresarial e tá tudo certo com isso. Você vender algo para alguém, mesmo que o seu conhecimento, não é diabólico. Pelo contrário, é mágico, porque a venda, né, ela acontece naquela sincronia de interseção em que dois universos se conectam. O universo de quem precisa do universo de quem pode ajudar. Então quem está vendendo não está enganando quem está comprando. É isso, é uma troca. E aí você cria uma comunidade forte. E aí eu vejo, no mundo afora aí, professor é valorizado. Eu vejo pessoas com dinheiro no bolso e é isso, eu defendo essa tese. Professor tem que ter dinheiro. Professor tem que ser bem remunerado. Tem que fazer por amor? Tem que fazer por amor, mas com dinheiro no bolso. Você precisa amar sua vida também. Você precisa amar a vida da sua família. Você precisa amar seus sonhos. E o dinheiro, ele te traz velocidade. Ele te traz velocidade, né? Por que, por exemplo, as próprias coisas do direito na escola, elas são vendidas? São mais baratas do que em qualquer lugar, você paga os custos da coisa. No começo eu era um pouco relutante, eu falava, gente, mas a gente não pode. Mas depois eu falei, cara, a gente precisa ser uma comunidade forte, senão a gente vai ser um grupinho de amigos que daqui a 15, 20 anos vai falar assim, nossa, que legal aquilo que a gente quase fez. E nós não somos isso, nós somos um grupo forte que acessa instituições grandes, que alcança e influencia a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. É isso que a gente quer ser, é isso que a gente acha que é, e é isso que a gente quer continuar visando, uma comunidade forte, próspera, sabe? Todo mundo tem que fortalecer
Então essa é a visão. E esse princípio segue na sua vida. Como? Através de negócios. Você precisa entender um pouco sobre empreendedorismo. O que é empreendedorismo? Não é coisa do capeta, não. O que é empreender? Significa, vem do latim, executar tarefas. Executar tarefas. Porque não adianta. Edgar Morin, tá no curso de membros, uma aula sobre ele, em que ele fala o seguinte, né? Mais vale uma cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia. Né? A gente criou uma cultura de entupir. A gente só coloca informação para dentro, só consome, consome, consome e não dá uma destinação final àquilo. O conhecimento por si só, que não leve a um resultado, ele é um conhecimento vazio. Ele precisa direcionar para a solução de problemas. Né? Então, olha, empreendedorismo, o marketing digital. Gente, isso é central. Isso não é coisa de adolescente fazer modinha mais não. Eu te disse, né? A internet mudou minha vida financeira completamente. Hoje eu posso ter uma família mais digna, por causa das novas ferramentas que surgiram e eu usei para mudar a vida de outras pessoas. Então, aprender sobre lançamentos, né? Acho importante você aprender novas ferramentas. Eu me especializei em algumas dessas ferramentas, só por coincidência. Hoje foi bom fazer nessa sala aqui, que eu tenho, né? Eu tenho vários desses prêmios. Esses aqui são alguns desses prêmios de lançamentos, de negócios. Por que eu entrei nisso, né? O que eu pensei? Eu falei assim... Cara, eu sempre quis coisas sociais e mudar a vida das pessoas, tanto que eu demorei a ganhar dinheiro, né, na vida. Eu até sei lá, se já contei essa história para vocês, eu, enfim, fiquei muito mais perto da morte do que da vida, pode ter certeza disso. Então demorei a virar essa chave, mas quando eu virei eu falei, e não é tô falando assim coisa de bilhões, né? Eu não quero ser o cara mais rico do mundo, é isso não. Ficar uma vida digna e decente, tá? Isso é relevante, é importante. O que eu pensei? Quando eu decidi ganhar dinheiro e falei, agora eu vou perseguir isso e acho que tem que ser assim. Eu pensei o seguinte, para o meu sonho ter força, né, eu preciso de ser forte. Já viu a própria lógica da máscara de oxigênio no avião? Quando o avião despressuriza, você tem que primeiro colocar em você, não adianta você querer ajudar o outro. E essa chave mudou, eu já era professor de faculdade, ganhava um salário, não sei, talvez de R$4.000, que para muita gente é um bom salário, mas para mim não era suficiente. E veio uma aluna, eu estava começando a dar aulas voluntárias, ela foi a primeira pessoa que chegou para mim e falou, eu quero ajudar, a primeira na vida. Ela chegou e falou, Lucas, eu quero ajudar porque minha vida está muito difícil e eu me encho ajudando. Eu falei, o que é uma vida difícil para você? Ela falou assim, olha, meu marido está desempregado, eu estou desempregado, estou devendo a faculdade, não sei se consigo me matricular no próximo semestre, os meus filhos não estão na escola que eu gostaria, eu não vivo a vida que eu gostaria, eu dependo da ajuda do meu pai, da minha mãe, estou na casa de não sei quem. Aí eu falei com ela assim, então você não vai poder entrar no programa. Foi a primeira pessoa que eu neguei também, mas com um coração muito genuíno. Porque o que eu falei para ela? Eu preciso que primeiro você resolva a sua vida para depois resolver a do outro, sabe? A não ser que você possa fazer isso junto, né? Começa a dar aulas voluntárias, ao tempo que eu desenvolvo a minha carreira, eu desenvolvo a minha sociedade. Muita gente faz isso aqui. Mas não era o caso dela, ela ainda estava sem a máscara de oxigênio, né? Ela estava sem o mínimo. Então falei, você precisa resolver, sabe? Você precisa aprender novas coisas, aprender forma, faz o seu serviço, né? Do jeito que ela estava. Falei, então é isso, você precisa de primeiro resolver coisas que precisam. E é por isso que eu defendo a profissionalização. Que aí a gente cresce, tudo cresce, e essa é a receita, né? Tem gente que está entrando agora e fala, eu vim aqui para aprender o que funciona. É isso que funciona. Funciona você se profissionalizar, ficar bem e as pessoas ao seu redor bem. Aí a árvore que gera frutos, e o fruto gera fruto. Esse é o nosso segredo, abrindo para você aqui hoje, tá? Isso aqui, basicamente, é o conteúdo do nosso curso de profissionalização em docência jurídica. Não tem vaga aberta, eu vou abrir, talvez em agosto, eu estou cogitando fazer uma turma pequena, né? Por que eu não estou abrindo agora e não vou abrir nenhuma hipótese? Porque já tem uma turma em andamento, tá? E é um curso que exige muito do meu Lucas pessoal e dos professores mais próximos, né? Muito pessoal, porque não é aquele curso de massa que você faz 100% online, não, ele tem que mandar coisa para corrigir, a gente gosta de analisar, pessoa que vem, pode até vir a Belo Horizonte no estúdio gravar, eu posso olhar, eu gosto de ver as pessoas executando, e hoje eu não posso fazer isso, né? Por causa das nossas formações pedagógicas que vão abrir hoje e outros eventos que a gente está fazendo junto ao AB, eu não estou com a agenda, mas talvez em agosto eu já estou começando a cogitar uma turma pequena. Então se você quiser entrar na lista de espera, manda um direct para @direito na escola, tá? Para o Instagram, não vamos abrir agora, mas põe seu nome na fila de espera, fala interesse na
profissionalização em docência jurídica, que é a modalidade pós ou extensão. @direito na escola. Agora vamos lá. Eu quero, falando em transformação, quero que você conheça mais uma história. A história da Thaís, ela entrou mais recentemente, né? E ela tem uma história interessante, porque ela nos conecta a isso que eu falei, a pegar, encarar e fazer. Espero que você, se tiver o perfil dela, se identifique com essa história e aprenda o como fazer também por meio de uma outra pessoa. Vamos lá, Thaís. Thaís Felício, eu sou professora de ensino básico, professora de Direito. Sou no Fundamental 2, do 6º ano ao 9º ano. Eu estou com 7 turmas. Acho que passa na cabeça de quase todos que fazem a faculdade de Direito é que muita coisa deveria ser ensinado na escola. Então eu sempre tive essa sensação que eu precisava estar nas escolas contribuindo de alguma forma, mas não fazia a mínima ideia de como fazer isso. A minha sócia, ela conheceu primeiro o projeto e ela começou com o curso de membros, e aí ela me mostrou o projeto também. Eu estava fazendo a pós em docência e eu estava esperando esse retorno das aulas presenciais para poder praticar. Eu já estava quase finalizando o curso de docência, então já tinha mais de um ano que eu estava... Queria pôr aquilo para fora. Queria colocar, exatamente, em prática. E eu entrei no curso de docência com a certeza que eu queria estar dentro de sala de aula. Não tinha outra... De onde veio essa certeza? Você já quis ser professora antes? Já quis, mas nunca... Sabe quando você acha que não vai ser possível? Ah, não acreditava. Eu não acreditava em mim mesma. Sim. Achava que era uma coisa... assim, um sonho distante que era para ser só advogada mesmo. Uhum. Então, quando eu comecei o projeto e a cada aula eu ficava mais apaixonada, eu falei assim, não, gente, eu quero ir para a sala de aula. Só que eu acho que ao lidar ali, e com a pressão, principalmente, que a Nath falou assim, não, você vai para a sala de aula, dá uma aula. E eu tô assim, não, eu travei, não quis, não consegui naquele momento. E eu já tinha visto quase umas 15 aulas, como ouvinte. Então, só ouvindo outros professores que já fazem parte do projeto, darem aula. Mas naquele momento eu travei. O que é estar amando? O que é uma grande evolução? O que você está vendo de resultado? Bom, no Águia da Franca, é uma escola, inclusive, que eu formei lá, né? Então foi muito interessante voltar lá, depois de formada, para dar aulas para os adolescentes, porque eu acho que é uma forma deles acreditarem também que é possível. Mesmo vindo de uma escola pública, eles saberem que é possível, se você quiser dedicar, estudar, que você consegue seguir a profissão, né, que eles escolherem. Então foi muito interessante. Você chegou a dar aula como voluntária na escola que você está contratada? Sim, eu não cheguei lá já contratada. Primeiro eu fui apresentar o programa. Então, assim, primeiro eu fiz esse passo a passo. O método. O método. Então, eu fiz esse treinamento, me capacitei dando aulas voluntárias em escolas particulares, públicas de diferentes regionais. Então, eu estava em muitas escolas. Aí, depois, eu cheguei nessa escola particular, eu tracei um mapeamento das escolas particulares próximas da minha casa e fui até essa. Bati na porta, literalmente, apresentar o projeto, mostrei as aulas inaugurais, então, fiz com todas as turmas as aulas inaugurais. Como voluntária. Como voluntária, absolutamente. E depois eu dei uma aula de bullying e cyberbullying. Uma aula temática para eles. E eles simplesmente apaixonaram e contrataram, graças a Deus. Para você se inspirar um pouco. Então, primeiro, parabéns, Thaís, por essa conquista. Enche meu coração, né? E pensa, eu fui conhecer a Thaís, o método ele começou a funcionar tão bem, eu fui conhecer a Thaís um dia que a gente foi chamado para fazer uma entrevista para o Jornal Nacional e a gente foi dar aula numa escola Águia da Franca, que foi essa escola que ela estudou. Eu a conheci, ela já tinha feito todo o processo, ela já tinha um cargo. E eu falei, uau, acho que a gente está num ponto de maturidade e é por isso que eu quero te inspirar a fazer isso agora. Como começar agora, hoje? Lucas, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Obviamente, entrar no curso de membros. A gente vai abrir hoje. Lucas, como vai ser o curso de membros? O curso de membros ele vai funcionar de duas formas, tá? Então, eu quero mostrar para você aqui, dá um ESC, por gentileza. Vou escrever na tela. Olha só, o curso de membros... acho que eu teria que estar logado. Deixa eu ver se vai dar certo. Legal. Vai dar certinho aqui. Curso de membros, você precisaria... Membros. Legal. Vê se tá ficando nítido, se tá refletindo muito. Essa tela é muito branca, né? Tá ficando legal na tela? Tá. Tá legal, nessa câmera ficou legal. O curso de membros. Eu vou dividir aqui em OAB, MG
e demais pessoas, né? Porque a gente em Minas Gerais, a gente tem um acordo de exclusividade com a AB Minas Gerais. Então, se você é da OAB-MG, procure a subseção da sua cidade. É necessário fazer com alinhamento, tá? A gente não pode ter uma ação totalmente independente, não. Tá? Você precisa estar alinhado. Inclusive, quero mencionar a presença aqui do nosso presidente da OAB de Santa Bárbara, Fábio Júnior, do OAB de Barbacena, nosso presidente da comissão, Ana Carolina, que está aqui presente, que é professora de Direito contratada na escola. Gente, para eu saber mais quem está aqui, coloca aqui para mim, né, se você já é DNE, coloca aí, sou DNE. Se você está aqui na primeira aula hoje, não assistiu às outras duas, coloca aqui, meu primeiro dia de DNE. E se você já assistiu as outras e já sabe o que é da vida, coloca aí, DNE, tô chegando. E é assim que vai chegar. Então, curso de membros, OAB, procure a OAB, tá? É importante fazer esse curso de membros. Então, na sua OAB local, eles vão te mostrar como funciona, a gente faz eventos para cada cidade. Agora aqui, para as demais pessoas, esse curso vai custar R$ 97. Lucas, R$ 97 aqui na minha cidade, se eu não compro nenhuma pizza. Isso é por mês? É por dia? Não, é uma taxa de R$ 97. Você vai pagar uma taxa de R$ 97, são os custos, tá, gente? Se você olhar lá dentro do curso, não paga os custos de edição, de produção, não paga, definitivamente. A gente só consegue fazer isso por causa dos grandes apoiadores que temos. Então, quero agradecer aqui ao AB Minas Gerais, o Grupo Ânima de Educação, Milton Campos, EBRAD, Uni, né, que é o mesmo grupo, a Faculdade Cedim, aqui de Belo Horizonte, parceiraça que nos ajuda muito também. Então, e a OAB, lógico, né? Se não fosse esses parceiros, a gente não chegaria nesse preço porque eles emprestam as salas, emprestam os lugares, a gente não paga auditório, aí sim, aí fica possível. Então você paga uma taxa que é referente a tributos, taxas de plataforma. O que vai ter no curso de membros? Vai ter lá os livros em PDF para você baixar. Lucas, então eu já vou pegar lá, vou conseguir ver o livro que eu vou levar na escola? Sim, você vai ter modelos das aulas, modelos. Então, por exemplo, a aula inaugural está gravada, você vai ver ela e vai repetir. O que mais que você vai ver? Os documentos do curso. O que eu levo para a escola? O que eu levo para o prefeito? O que eu levo para o vereador? Sempre, claro, em consonância com a OAB da sua cidade. Procure para fazer isso conjuntamente, principalmente aqui em Minas Gerais. Não faça isso isolado, tá? Porque normalmente já vai ter alguma ação por aí, se não encavala, acaba dando errado. Temos que agir enquanto instituição, que dá mais certo. Às vezes demora mais, mas ganha força. Então, e tem muitas aulas interessantes. Aula de filosofia da educação, sociologia, curso bom de assistir, sabe aqueles aula curta, rápida, que você faz assim, uau, por que eu não aprendi isso? Por que eu não enxerguei isso? Então esse é o curso de membros que você vai assistir, tá? Por R$ 97. Vai abrir hoje, ao final desse evento você pode fazer, tá? Então, você pode fazer dessa forma e começar essa história, como várias outras pessoas que inclusive tem aqui hoje, né? A Letícia Serra, que foi uma das professoras de Direito contratada, ela deve ter passado em alguns trechinhos dessa entrevista, com certeza. Ela chegou a virar coordenadora de faculdade de Direito. Letícia, se você tá aí, fala aí seu DNE aí. Virou professor, coordenador de faculdade de Direito, até mesmo seu mestrado. Hoje ela já tem o mestrado, então ela é uma das pessoas que nos ajudou a construir isso aqui. Obrigado por estar aqui. Então vamos só, lá. Esse é o curso de membros, é o como começar, tá? Qual que é a outra opção que você tem, tá? Gente, a licenciatura que vai abrir hoje, todo mundo já sabe. Ela é obrigatória? Não, não é, gente. O que você precisa mesmo é o curso de membros. Agora, sobre a licenciatura, eu vou explicar daqui a pouco. Na verdade, o nome dela adequado, e hoje eu vou explicar certinho, é o curso de formação, ela é uma formação pedagógica, tá? Vou explicar tecnicamente, vou te dar uma aula disso aqui hoje, para você entender como fazer. Não é obrigatória, que é equivalente a uma licenciatura. Então, tem a mesma validade, tem uma resolução do MEC. Licenciatura. Vamos lá? Licenciatura. Vê se ainda assim desse tamanho está aparecendo para mim, por favor. Tá? Sim. Licenciatura. Aí é difícil escrever nisso, eu devia ter pegado uma canetinha. Vamos lá. Licenciatura. Formação pedagógica é equivalente. Vou deixar aqui claramente, né? Equivalente, eu vou explicar por quê. Equivalente a uma licenciatura. Isso é obrigatório? Não é obrigatório, são duas coisas completamente diferentes. Isso aqui eu chamo de um presente que a gente conseguiu para a classe e para você. O que eu vejo hoje? Né? 10 anos atrás,
quando comecei, 10 anos só de OAB, né? Mais do que 10. 10 anos atrás, quando eu comecei, se eu tivesse um curso de membro, que é uma bússola que te fala o que é e já te dá os documentos na mão, se eu tivesse a titulação necessária, que é a habilitação, né, para fazer em 12 meses, nesse caso aqui, 12 meses. Se eu tivesse tudo isso, eu nem sei o que eu tinha feito, né? 10 anos a gente demorou para chegar nisso, hoje está pronto para você. Então eu chamo isso aqui de um presente que vai custar um preço irrisório para você, tá? E esse aqui, mais barato que isso, só se der mesmo, né? Então, esse não é obrigatório, é formação pedagógica, mas é para quem quer se profissionalizar. Eu não perderia a chance de jeito nenhum e eu vou explicar por quê. Então, como que eu começaria hoje? Curso de membros, óbvio, né? E começa a seguir o método. É só não pular nada. Vai pegar lá, fase 1 do método. Entendeu? Chama vestir a camisa. Entender o manual, regimento interno, entender sobre as regras e aí pegar a aula inaugural. Vai fazer a aula inaugural, primeiro assistir, depois dividir, depois dar aula. É só seguir o método. Depois que negociar com a escola, quem sabe com o poder público, né, numa fase mais avançada de conhecimento, você vai fazer dessa forma. A pedagogia, né, que a gente está chamando assim, a licenciatura, na verdade, que na verdade é a formação pedagógica. Por que ela tem sido tão visada por nós, ela se tornou esse objetivo tão grande, tá? Como que funciona isso? Tem algumas perguntas aqui, daqui a pouquinho eu vou responder, tá? Por que a gente tem batalhado tanto pela nossa formação pedagógica? Algumas escolas, públicas principalmente, até privadas já estão começando, a minha já começou a me perguntar sobre a habilitação. Muito veio de sindicato de professores, incômodo de professores, né? De, advogado está tomando nossa aula, advogado não é professor, por que ele está fazendo aqui? Isso a gente já vem lutando com isso há alguns anos, com esses questionamentos. Advogado pode ser doutor, como a gente tem vários aqui, que vai dar aula na escola, o professor fala, mas não tem habilitação, né? Então a gente batalhou por isso, procuramos instituições, negociamos com o poder público e a gente chegou nesse ponto aqui. E a lei fala. Então eu entendo também, por outro lado, né, que a gente não pode entrar de qualquer jeito. O advogado não é treinado para dar aula, pode entrar de qualquer jeito na escola. E a lei fala, né? A Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela fala o seguinte, no artigo 62, a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura. Então, sim, já tem norma que define sobre o assunto, eles se apegam nisso, mas aí qual que é a solução? Aqui eu trouxe para você, tá? Agora presta atenção nessa aula, é importante você ouvir para você saber exatamente o que você está fazendo e o que está acontecendo. Existe uma resolução, número 2 de 2019 do MEC, que ela fala da formação pedagógica para graduados, tá? No caso de graduados não licenciados, a habilitação para o magistério se dará no curso destinado à formação pedagógica. Pronto. Artigo 21 dessa resolução, volta aqui para mim, é aqui que a gente se apega e procurou as melhores, não são alguns grupos legais, procuramos o melhor grupo de educação do país para fazer isso, tá? E aqui, e lógico, isso eu comecei um estudo muito profundo sobre o assunto, porque eu precisava entender para trazer a melhor solução, uma solução que fosse rápida, barata e viável, que resolvesse o problema. Por exemplo, o Estado... não vou citar nome de estado não, estou negociando com a Secretaria Estadual de Educação e ela falou, Lucas, a gente está louco para fazer, é muito interessante, precisa de professor de direito sim, a gente reconhece isso, só que a gente precisa seguir algumas normas e não buscar conflitos com a classe que já está posta lá, né? A gente precisa que eles tenham as capacitações. Eu falei, vamos dar um jeito então internamente aqui, depois eu entrego essa solução pronta. Por exemplo, esse estado vão abrir aqui mais de 2.000 vagas para professores darem aulas de direito, se realmente implementar. Estou falando mais de 2.000, com base numa disciplina que já tem lá, que tem 2.000, que é similar. Então, e o direito eu acho que ainda é maior. Agora, falei, então a demanda é alta demais. A escola privada, me perguntaram ontem se a demanda é grande. A demanda é infinita, porque as escolas já têm que criar novas matérias por causa do novo ensino médio. Você lembra disso nas primeiras aulas? Se não assistiu, volta para aprender, tá? Foi as aulas mais técnicas assim, eletiva do novo ensino médio. Então, muita escola não sabe nem por onde começar. Então, tá fácil, o campo tá aberto. Normalmente você vai ser o primeiro. Você vai estar entre os 10 professores de direito contratados da sua cidade. Se você começa hoje, a chance é... Olha só, a gente tem 100 professores contratados, quase 100, né? Mais da metade disso está aqui em Belo Horizonte. Nós somos 5.000 municípios no Brasil.
Se você está ouvindo isso agora, a chance é que você vai ser o primeiro professor de direito contratado da sua cidade, seja em nível escola pública, particular, a chance é essa. Então é um começo, parece tudo muito grandioso, quem vem aqui sabe tanto quão a gente já produziu, né? Mas é o começo dessa história. Então veja só, então pesquisei muito, então eu quero te mostrar essa pesquisa, esse estudo. A resolução 2 de 2019 do MEC, tá? Artigo 21, que é o artigo que vai facilitar para você. Voltei aqui, artigo 21 da resolução 2 de 2019. Essa resolução, ela começou em 97. A lei de diretrizes básicas, ela é de 96. Para que a lei existiu? Deixa eu te explicar. Vem para... Fica aqui mesmo nessa câmera. Pode ser. A lei de diretrizes básicas, ela é de 96. A lei 394 de 96. 97 teve uma primeira resolução. Por quê? Não tem pessoa suficiente para ocupar as vagas da educação. Gente, nós temos um problema de educação no Brasil. Eu estou há 3 dias explicando isso para você. Muita gente não está afim de ser professor. Eu, na pedagogia na UFMG, faculdade número 1 do Brasil, eu fui o único da minha sala a marcar o curso como primeira opção. Então pensa, as pessoas não estão querendo aquilo, né? Para ser injusto, nenhuma das disciplinas que eu faço tinha até uma outra menina, um ou outro, mas assim, basicamente, eu era o único que escolhia aquilo como primeira opção. As pessoas não... E as que estão ali tentaram outras coisas, como eu falei, gera uma cultura de, nossa... E não é tão ruim o campo da educação, sabe? Acho que as pessoas... Tem como melhorar, só de melhorar a cultura. Já tem, tá? Mas não estamos aqui para falar disso, estamos para falar de direito. E temos um problema, as pessoas não estão a fim de entrar, e depois que entram não estão satisfeitas com o que vivem, tem dificuldades mesmo, às vezes a remuneração parece não ser adequada, às vezes tem problemas dependendo da escola que você dá aula, até problemas de violência, existe sim, tem problemas, mas o fato é, a educação tem problemas. Então hoje existe um campo aberto. E aí o que eu pesquisei? Aí em 97 foi essa primeira resolução para suprir vagas da educação. Fizeram essa possibilidade de encurtar a formação para suprir vagas. 2015 veio outra resolução que foi revalidada em 2019, que é essa que eu te apresentei, a resolução 2 de 2019-2021. Está vigente, está valendo. Lucas, está valendo até quando? Eu não acho que vai perdurar muito. Por isso que eu tenho para dizer para os membros é, entrem agora. Entrem agora. Porque não sei... Já está tendo um movimento, é por isso hoje que eu chamei quem vai fazer a pedagogia, das 5 opções, hoje para assistir essa aula, porque a pedagogia é uma que eu não vou indicar, porque eu acho que ela é uma que está perdendo força via resolução. Então, assim, e não atende aos nossos princípios do programa, entende? É mais voltado para a educação infantil. Eu vou concluir ao final que eu não indicaria a pedagogia, eu indico as outras e vou explicar antes o porquê, para você entender certinho qual é a modalidade de curso, como funciona, se é interessante para você entrar certo, tá? Então, olha só, existe um parecer homologado aqui de 2022, tá? Do Ministério de Educação, que ele fala o seguinte: os certificados expedidos por programas especiais de formação pedagógica de docentes equivalem à licenciatura plena. Formação, então, pedagógica é esse que eu acabei de te falar, você entendeu a história dele, veio depois da LDB, né? Então chegamos aqui, ele equivale à licenciatura plena. É equivalente. É um curso de licenciatura? Não, ele é equivalente ao curso de licenciatura, mas tem a validade, eu vou mostrar mais. Ainda nesse parecer, o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, é um órgão do Executivo ligado ao MEC, que ele faz, consultivo e deliberativo, que ele faz o seguinte, ele tem a mesma linha de definições. Olha só, no âmbito do CNE, a equivalência dos cursos de formação pedagógica para não licenciados também está completamente estabelecida, não é? Por causa dos termos abaixo. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados ofertados sob a vigência da resolução do CNE 2 de 2015 são equivalentes aos cursos de licenciatura na área cursada e a comprovação dos estudos realizados pelos seus egressos se dará por meio do diploma, que deverá observar o disposto na legislação que trata o assunto. Então é consolidado e pacificado que a formação pedagógica está vigente, é válida. Eu já negociei, a maioria dos editais que vão incluir direito vão aceitar essa habilitação, é o caminho, é a solução, não é um jeito de precarizar a educação, eu não acho, porque não é para qualquer um, você tem que ter a formação. No nosso caso, vai ter que ter um vínculo com o programa também, vai ter um curso de membro que tem que fazer, são mais horas práticas que vão servir para esses editais, com certeza absoluta. A minha escola aceitaria. Então, aí claro, a gente não pode prometer vaga, você precisa saber se é o que você quer para sua vida, se as instituições, mas são as normas vigentes, que mais? Posso mostrar.
o STJ também já está com validade. Gente, é uma oportunidade que está passando à porta o carro montado. Quem não faz agora, depois vai ter que fazer em 4, 5 anos. É uma oportunidade extraordinária. O que o STJ fala sobre isso? Tá? Que a formação pedagógica, qual que é o único ponto de diferença que ela vai ter na licenciatura? Por exemplo, a um concurso público. Pode ser que algum concurso atribua, na fase de títulos, pontuação maior, né, para a licenciatura do que formação pedagógica. Por exemplo, se eu sou formado na área específica, ponto X. Pode ser, isso ele entendeu, tá? Agora, não para fins de eliminação do candidato por não cumprir a titulação mínima exigida para inscrição no concurso. Então, o STJ já se manifestou claramente, várias outras decisões de tribunais estaduais já vêm nesse sentido. Então, a formação pedagógica é válida, ela é em 12 meses e nós temos História, Filosofia, Ciências Sociais, Letras e a Pedagogia. Temos essas opções que servem para nós aqui do Direito na Escola, né, do Universo Formados em Direito. Então, tá aqui, é muito claro, é uma oportunidade, 12 meses, objetivo direto, para o programa é o que atende. E aqui, por exemplo, deixa eu te mostrar um edital. Aqui vai ficar grande, não sei se eu consigo circular, não. Mas olha só, Sociologia, edital que está aberto do estado de Minas Gerais para concurso. Olha só o que ele faz aqui, ó. Na última linha aqui, ó, de baixo, da terceira linha de baixo para cima, item 13.3, qual é o requisito? Diploma de graduação devidamente registrado de curso superior legalmente reconhecido de bacharelado ou tecnológico, acrescido de certificação de curso de formação pedagógica para graduados não licenciados, realizado nos termos da legislação específica com habilitação específica em Sociologia, nesse caso para a vaga de Sociologia. Existem outras vagas, tá? Então peguei como um exemplo um edital que está aberto, tem validade, tá? Se não aceitar, logicamente, cabem as medidas judiciais cabíveis. Já vi alguns casos de algumas pessoas reclamarem, é direito, tá? Uma expectativa de direito líquido e certo aqui. Então tem validade, tem uma resolução vigente, decisões dos tribunais superiores, resolução do MEC, né, gente? Não é tirou de qualquer lugar. E por que eu acho agora, né? Volta para mim agora aqui, né, nessa câmera principal, acho que é melhor. Por que eu acho que isso não precariza a educação? Por uma razão muito simples. Primeiro, eu acho que pessoas com áreas de formações distintas dentro da escola, isso oxigena. Porque quando eu chego na escola, né, com outros áreas, com outras vivências, eu que tenho empresas, que sou advogado, vivo em audiências, cadeias, o aluno ele não quer só aprender o direito, não. Ele vigia tudo. Ele pergunta tudo seu, quanto você ganha, o que você faz, ele quer saber, ele quer se inspirar em outras referências. Eu acho que a escola passou da hora de fazer isso, tá? E mais, não são só 12 meses, são 5 anos da faculdade de Direito, mais a vivência, no nosso caso, no programa, mais eventual pós-graduação que você fez, mais aulas voluntárias. Cara, isso é um presente para a educação. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade extraordinária, eu acho que tem vagas suficientes, tá? Abertas por aí, e isso que não tem é uma conquista, né? Junto, é o que eu estou dizendo. Isso é uma novidade. Fala, Lucas, esse é o modelo mais pronto e mais definitivo que existe? Não sei, mas é a melhor oportunidade que existe agora para você se preparar mais, estudar melhor, ajudar a construir isso. Quem entra num programa com esse sabe que o que a gente está fazendo é completamente novo no Brasil. Ninguém nunca fez, nunca teve professor de direito na escola como está tendo agora, formal, profissional, de modo sistematizado. Então é claro que ia falar, quem dá aula? Qual aula? Essas perguntas iam surgir. Essa é a solução mais pronta que existe no Brasil no momento. Foram anos. A gente começou com o curso de membro, não funcionou, mas não era 100%. A pós-graduação brilhou, excelente, só que a gente viu que a pós, ela era a pós, tanto que a gente chamou ela de após. Ela é o mais avançado. Então a pessoa tem que primeiro fazer o curso de membro, depois a licenciatura para ter o certificado de habilitação, quem sabe até conseguir os primeiros cargos remunerados. É o que eu recomendo. Aí você tem muito mais proveito na pós-graduação. Comecei a perceber isso porque na pandemia os meus alunos lá de 2017 me ligavam, né, começando a ter os primeiros cargos. Lucas, aquela matéria lá na pós, aquela que estava dormindo na sala, como é que chama aquela ferramenta mesmo? Eu falo, olha, 3 anos depois ele está precisando agora. O que isso quer dizer? Que foi um conhecimento muito avançado para aquele momento. Então, um curso mais avançado. A licenciatura é para você ter um certificado, cara. Lógico, vai aprender coisas interessantes,
mas vai te habilitar, vai te possibilitar, vai te trazer para uma comunidade, banco de currículos, tá? Então, ó, o que será ensinado nessa formação pedagógica? Eu peguei aqui uma matriz curricular para você entender dentro da resolução o que precisa ser. Estou fazendo um estudo técnico para você, tá? Isso chama entregar mastigado. Essa é do Grupo Ânima de Educação, tá? Licenciatura em História para bacharéis. Como que vai ser? Você vai ter, por exemplo, aula de inclusão e Libras, tá? Você vai ter aqui profissão docente e identidade profissional, com 40 horas. Depois você vai ter 4 horas de história mesmo, práticas pedagógicas integradas, onde você vai aprender o próprio conteúdo direcionado. E claro, né, no meio aqui, 120 horas aqui, de gestão educacional e políticas públicas. Isso vai ser igual para todos os outros cursos. Essa é a matriz. Todos. História, é só você trocar aqui por letras, troca por ciências sociais, troca por filosofia, é a mesma grade. Vai ter Libras, profissão docente, gestão educacional e as práticas pedagógicas, que são as matérias específicas, tá? Então, você viu aí como vai ser essa grade basicamente. É uma matriz curricular. Quais bônus que você recebe ao ingressar nisso aqui no Direito na Escola? Você vai ser, né, a primeira turma com condições especiais, você vai ver aqui agora, visibilidade e contratos, tá? Você vai fazer parte da maior comunidade de professores de Direito do Brasil. Você vai ter flexibilidade, assistir online isso, né? O curso ele é online. Acesso a uma comunidade fechada, grupo de WhatsApp, onde tem confraternizações, eventos fechados. Isso acontece já recorrentemente. Diploma reconhecido pelo MEC, você entendeu aqui o contexto, né? Uma formação pedagógica equivalente à licenciatura e que te confere aí possibilidades de conseguir esses primeiros contratos, de conseguir acessar a própria educação básica de igual para igual com qualquer professor, tá? E vai ter o seu currículo em evidência. A gente, como a demanda está sendo muito grande de estados, municípios, escola privada, pessoas nos procuram, falam, Lucas, e professor? Antigamente era fácil indicar professor, por isso tem tantos professores contratados, só nesse evento, quanto você viu aí, né? Entrevistas e tudo. Hoje não é tão fácil assim, porque cresceu. Eu não consigo saber quem é mais o professor bom. Eu sei que, por exemplo, né, lá em Formiga, que eu sei que o presidente Aécio acabou de entrar aqui agora, né, junto com outras pessoas também, Nova Resende, o Cairo, Rondônia, a Denise, nossa presidente estadual em Rondônia e em Minas também. Eu sei que nesses lugares tem professores fascinantes, né? Eu sei que em Formiga, inclusive, foi a primeira lei de direito na escola. Não foi a primeira cidade a ter um professor contratado, mas foi a primeira lei que existiu no Brasil de direito na escola, com esse nome. Tá, tem professores fascinantes, mas eu já não consigo acompanhar o dia a dia, então a gente vai precisar de profissionalizar isso, automatizar via banco de currículos e a gente vai indicar essas pessoas que têm as habilitações. Claro, a gente vai mandar para o Estado uma pessoa que vai chegar lá, o sindicato vai barrar? Não tem como. Então, essa é a busca. Quanto que isso vai custar? Já vou te falar de preço agora, você já sabe o curso de membro, você vai ganhar o curso de membros, né? Eu fiz aqui no sistema de riscos aqui, né? Banco de currículos, que a gente teve que calcular custos, né? Quanto custa essa gestão, essas pessoas? Isso, se fosse somar, seria tipo 16 mil reais, tudo isso, né? Só o curso de licenciatura da Ânima, ele custa 8 mil. Mais o acréscimo que a gente põe, dobraria o preço disso. Mas não é isso, né? Que a gente conseguiu negociar, a gente trouxe com a Ânima 50% de desconto para membros. E você vai ter 2 presentes com isso. O primeiro eu vou falar agora, o segundo eu vou falar só no final. Você vai guardar agora e vai tomar um susto no final. Porque olha só, para Semana de Direito na Escola, a gente está autorizado a fazer por 12 de R$ 359 reais. Tudo. A licenciatura, curso de membros, banco de currículos, grupo fechado, a comunidade, acesso às aulas, bônus, né, de extensão que a gente eventualmente vai inserir. Esse é o preço que está autorizado para a gente. Como eu te disse, qual que é o presente 1? São todos esses bônus, isso é a gente que vai dar. O curso é da faculdade, né? Tem que ser reconhecido pelo MEC. Então a gente só foi uma conquista. O que a faculdade nos deu? Nos deu esse curso, né, essa possibilidade de fazermos uma turma fechada para a gente e nos deu uma sala na faculdade Milton Campos. Quem foi lá viu o que é, né? Faculdade Milton Campos, de luxo, deram uma sala para a gente, o Dr. João, Tatiana Puyati e a Ana, né, junto com a Isabela Leonel, que fez essa ponte. Deram uma sala com a vista para a cidade, para a gente em pleno Vila da Serra. A gente pode usar a qualquer dia, tá com um contrato já, a gente pode usar, pode marcar reunião, pode marcar evento. Então eles nos deram uma sala física, tá? E nos trouxeram esse presente, que é dar um impulso para a gente ir voar, literalmente, via estado, município, escolas privadas. É isso aqui que foi firmado. Ao final vou te falar mais um presente para você cair para trás, tá? Mas por enquanto é isso que você vai ver, tá bom? Se tiver dúvida, pode mandar no chat, a vantagem do evento é essa, tá bom?
Ou para quem for fazer separado, né? Se você é da OAB Minas Gerais, mais uma vez, licenciatura é obrigatório? Não, gente, é um presente. A licenciatura não, né? A formação pedagógica é equivalente a isso. Gravem isso, não se confundam, tá? É obrigatório? Não, é um presente para você ganhar aí a alavancagem na sua carreira com tudo pronto. Agora, quem for fazer o curso de membros, 2 modelos. Se você é da OAB, me pediram para explicar melhor isso, né? Se você é da OAB Minas Gerais, a OAB tem um contrato com o Direito na Escola, onde a gente cedeu a marca gratuitamente para a OAB. Você precisa procurar o presidente da sua subseção, tá? Se tiver dúvida, manda um direct aqui para @direito na escola, a gente vai tentar te atender, tá? Essa é a nossa indicação que você procura. Agora, se você não está vinculado, quer realmente entrar no programa separado, você pode comprar isso, R$ 97,00, o link vai sair para você ao final desse evento, não vai mandar agora, porque ainda tem aula, eu quero te explicar mais coisas, só para você preparar, por quê? Tem documentação para mandar, não para curso de membro, né? Curso de membro é um curso livre, ele é um curso mais tranquilo, mais rápido, divertido de fazer. Agora, a formação pedagógica, ela é um curso que exige, vai ter que provar que estudou mesmo, vai ter que provar quem é você, tem documentos para enviar. Então a gente vai mandar o Google Formulário. Como vai ser? Vai mandar um Google Formulário, você vai anexar os documentos, tem que ter histórico de faculdade, tem que ter diploma da faculdade, provar que formou mesmo, senão não pode entrar, pessoas não graduadas não podem entrar em nenhuma hipótese, sem exceções, documentos pessoais. Então já vá preparando isso, você vai ter até sexta-feira para fazer nas condições que a gente vai apresentar, tá? Então, esse é o grande presente. Então tem isso. Lucas, sobre os cursos, como que você pode fazer? Tá? Aqui, ó, como funciona no ABMG. É isso que eu quero te dizer, procura a subseção. Agora, se você não tem vínculo, pode comprar já direto aí, R$ 97,00 uma taxa única, ou o curso de licenciatura que você ganha o curso de membros, tá? Então, tá aqui, é feito dessa forma. Esses cursos aqui não é a gente que gere, tá? É importante você saber, é uma faculdade, a gente só vai ajudar a receber documentos, fazer esse primeiro filtro para as pessoas ganharem os nossos bônus, e isso é tudo encaminhado para a faculdade. Então, se você manda documento incompleto, vai voltar a inscrição e pode não ter mais vaga. Então manda certo, não saia apressando e mandando de qualquer jeito. Não, manda certinho, analisa, manda os dados exatos. Porque não quer dizer que preencheu o nosso formulário e vaga está garantida. Não, de jeito nenhum. A gente só recebe, vai encaminhar, só facilitando a vida, tá? Então, ó, na OAB você entendeu a nossa indicação, é procurar a OAB. Porque na OAB é fácil demais, você tem um representante eleito pela classe aí, normalmente tem um espaço físico, normalmente tem uma classe que se fiscaliza, deixa rolar, sabe? Junta com a ordem. É o que eu tenho falado para as pessoas, gente, conheça melhor a OAB. Lucas, mas eu não sou advogado, eu sou estudante. A OAB Minas Gerais, agora para quem é de Minas, tá? Se você é fora de Minas, coloca aí no chat, deixa eu saber o seu estado. Essa aqui agora é só para de Minas. A OAB Minas Gerais, a OAB de estagiário aqui custa R$ 33,00 a anuidade. É o estado que mais tem estagiário no Brasil. R$ 33,00. Cara, é o precinho da ordem. Participe das reuniões, participe dos eventos. Eu não gostava do OAB também, não. Eu achava que era um lugar, né, tipo uma panelinha dos ricaços. E aí eu comecei a entrar, comecei a dar aula, tomei muito não, tomei muito sim. Eu aprendi a virar um novo ser humano ali dentro, que eu falei, cara, eu tenho que aprender a dialogar, eu tenho que aprender como falar, eu tenho que aprender a fazer propostas mais coerentes. A partir do momento que eu entendi como funcionava, eu falei, que órgão poderoso e bonito de ver. Órgão democrático, um órgão não ligado, né, a partidos, embora tenha pessoas que queiram atrelar o nome da ordem a partidos, não isso não é a verdade, claro. Tem pessoas com filiação partidária ali, lógico, gente, os advogados dos partidos estão ali, tanto de um lado quanto do outro, mas quando você entra lá dentro, você vê que existe uma mistura ali dentro. Você não pode falar que a OAB é de partido A, partido B, ela não é. Eu garanto isso, né? Eu tenho vivido muito, né, agora como Comissão Nacional de Direito na Escola como OAB Minas Gerais, já estamos 10 anos de OAB aqui, né? Eu passei por inúmeros cargos ali dentro. Eu posso dizer, não existe isso, quem faz isso quer depreciar uma classe, a gente não deve não brigar com essas pessoas, né? Mas não deve reverberar isso que a gente está falando aí. A gente tem que levar a nossa classe, fortalecer e acreditar, sabe? Você não é cliente da ordem, você é a ordem. Então, ajude a construir. A primeira porta que você tem agora é a Comissão de Direito na Escola. Entra por ela, se qualifica, começa a dar aula de direito em escola voluntário, vira um profissional e multiplica boas práticas. Esse é o meu convite para você e você tem a minha aqui para te ajudar, te conduzir nessa trajetória, te mostrar o que funciona, o que não funciona. Conta comigo, tá? Agora, você entendeu como funciona?
OAB, entendeu como funciona a licenciatura, já sabe preços, já sabe tudo, já sabe os documentos que precisam. Prazo, até 7/7, que dá para fazer realmente, porque você precisa mandar documento, isso tem que ser revalidado, então já vá preparando, manda, a gente vai estar sempre disponível via @direito na escola, essa equipe que você viu aqui tá ajudando, você vê, cheio de gente voluntária ajudando. Cara, é uma comunidade, tá? E um dia você vai vir aqui ajudar também, a gente vai trocando, lavando a mão do outro, que ao mesmo tempo que você está ajudando, você está aprendendo. Depois eu quero dar um giro aqui com essa câmera, você vê, a gente está fazendo tudo, não tem uma empresa paga fazendo isso aqui pra gente, não, somos os membros mesmo, todo mundo tá aqui dentro é formado em Direito, todo mundo, o Wesley, o Videomaker é formado, as duas Natálias, a Andréia, todo mundo advogado. Então, isso é o convite. Lucas, por que pedagogia hoje não é a sua indicação? Eu não queria dar a resposta do que eu acho que tem que fazer ou não, sabe? Porque isso é muito individual da vida de cada um. Mas eu resolvi me posicionar. Tanto foram as perguntas que eu recebi, mas tanto, que eu tava tendo que colar a resposta padrão. Tanto tava chegando, eu falei assim, deixa eu explicar. Tem 5 cursos. Eu quero explicar com calma para você. Vamos lá. Eu quero ir para a tela agora. Dá um ESC aí para mim, por favor. Eu vou escrever para te explicar com calma isso. Eu quero aqui, ó. Vamos lá. Eu quero te mostrar uma coisa. Cursos. História. Letras. Filosofia. Ciências sociais. Vou explicar com calma, com detalhamento, que agora não é hora de correr, senão você não estaria aqui dedicando seu tempo investindo ao vivo, né? Ciências sociais. Eu vou pôr um risco aqui para você entender o que está acontecendo. História, filosofia, letras, ciências sociais. Falta um, me ajuda aí, Jesus. Qual? Pedagogia. Ó, tô até esquecendo dele. Pedagogia. Tá aqui, ó. Então tá aqui. O que é isso aqui que você tá vendo? Isso são os cursos de formação pedagógica. Formação pedagógica. Formação pedagógica, que eu já expliquei como funciona, a validade disso. Pedagógica. Formação pedagógica. Tá aqui. Você tem essas 5 modalidades. Todas elas servem, né, são equivalentes à licenciatura, servem para alguns editais, vai servir como habilitação na maioria dos lugares. Está na norma, né, gente? O MEC não ia criar uma coisa... Vai valer para sempre? Não, mas quem entrou antes tem segurança jurídica. Todo mundo aqui é do direito, a grande parte sabe disso. Eu estou recomendando essas 4. Eu não estou recomendando a pedagogia por uma razão, por 2. Primeiro, porque eu percebi, né, eu fiz a pedagogia, várias questões envolvidas. A primeira é que eu percebi que existem alguns cargos que não vão ter validade. Foi uma pergunta que surgiu ontem, sabe? Para gestão, supervisão, coordenador. Eu não acho que a formação pedagógica ela vai servir, tá? É a minha opinião. Eu acho que você vai ter que fazer muitas coisas depois. Não é o caminho. E não vai servir para o nosso propósito do direito na escola. Qual que é o nosso propósito? Formar professores, a maioria para dar aulas de direito. É claro que um dia você vai fazer aqui sua formação pedagógica em história, você vai poder dar aula de história? Pode, mas aqui o programa está criando uma solução para a maioria da aula de direito. Então, é o caminho. E aqui no ensino médio você vai ter mais aderência no fundamental e médio. Por exemplo, letras. Letras já começa no fundamental, nunca vai faltar trabalho para a pessoa que dá aula de letras, tanto para dar aula de direito quanto para dar aula de letras. Nunca vai faltar. Então, a própria história. Então, assim... Eu iria nessa linha aqui, não indica pedagogia por essas 2 razões. Eu não acho que vai ser um curso útil, a não ser para os anos muito iniciais ali, ainda assim com temeridade. Então, assim, e eu falo isso de um lugar que transita muito nesse ambiente, né? Então, assim, é uma indicação que eu vou até tirar do nosso formulário. Eu não vou colocar a pedagogia lá. Quem quiser demais fala, mas é o meu sonho. Manda um direct que a gente dá um jeito, vê o que faz, mas não é a minha indicação. Tá? Não é o que eu acho que vai funcionar, não, e acho que aqui vai rodar mais, vai dar mais possibilidades, vai ter mais aderência com o nosso público aqui. Então, não queria dar minha opinião, acabei dando e eu acho que é isso aqui, tá bom?
Então, você precisa selecionar, você precisa pegar os documentos. Mais uma vez, lista de documentos: diploma, comprovante de endereço, documentos pessoais, histórico da graduação e vários campos ali que você vai ter que preencher sobre a sua vida, sobre ano que formou, cidade. Você tem que entender que você está fazendo um novo curso, né? Realmente aí para formação pedagógica, um título que vai ter um certificado válido perante o Estado, tem vagas reguladas pelo MEC, você precisa entender isso, tá? Então, é um curso equiparado à licenciatura por meio de resolução, é isso que funciona, tá? Agora eu quero voltar aqui para o meu slide para a gente avançar um pouco mais, tá? O que a gente pode trazer agora de perspectiva? Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de responder. Vamos lá. Já expliquei sobre o OAB. O curso do Simpla 2022-2024 é o mesmo de hoje. A gente vai mandar para via outra plataforma, via plataforma Eduz, porque o da Simpla a gente faz via OAB Minas Gerais. Esse evento aqui é um evento nacional, não é da OAB Minas Gerais, né? Então a gente tem parceria, lógico, a gente ama a ordem, mas é para atender um outro público. Porque às vezes você fala, mas na minha cidade ainda não tem o programa. É exatamente agora que você vai fazer. Você vai entrar no curso de membro, vai entender como faz, vai procurar o AB local e vai levar a logística para fazer, tá? Opa, fiquei sabendo que a Vanessa Borges de São Gotardo tá lá. Tá aqui também com a gente, então, Vanessa, obrigado. A Vanessa, eu tô em atraso com ela, né? Poxa, ela que foi uma das pessoas que mais ajudou o programa Direito na Escola a se estabelecer, nos ajudou aqui dentro da própria ordem, sou grato. Então, olha só, explicar o passo a passo da matrícula e falar que o pagamento não é imediato. Gente, então você vai preencher esses documentos, como eu te disse, não é uma garantia de vaga. A gente vai recolher isso para ajudar os membros, dar essa diretriz. O que a gente está fazendo aqui é uma curadoria, você já percebeu, né? É uma curadoria de tempo, é uma curadoria da sua carreira, é uma curadoria de direção. A gente não está só abrindo o caminho e falando, vai. A gente está abrindo o caminho, a gente está dando a mão, a gente está carregando o colo, entregando os materiais, os livros, falando, voa. Né? Por isso a nossa expressão aqui é o voa. A gente não gosta só de dar o pezinho, não. Quem chega aqui é recebido com um abraço, de não dar o pezinho. A gente abaixa para você subir nas costas e ir. Essa cultura de colaboração que a gente elabora. Tá? Então não vai pagar nada pra gente não vai receber dinheiro. O dinheiro não passa por nós, o direito na escola não está te vendendo. O direito na escola vai receber isso para você e vai direcionar para a faculdade. Você vai pagar para eles lá. A aula começa em agosto, tá? E você vai aí durante esse mês de julho até agosto, você vai receber o boleto, abre num sistema muito bem organizado, faculdade de excelência. Então lá dentro do sistema você vai ver tudo. Você tem aqui, ó, parecer homologado do Ministério da Educação, ele fala, o certificado expedido por programa de formação pedagógica de docentes equivale à licenciatura plena. Ele surgiu, né, como eu disse, para suprir vagas de educação. Então veio uma resolução 97, uma 2015, uma 2019, que está vigente, é fato, fizemos um estudo. Se eu te falar quanta gente se envolveu nesse estudo, você fala, não é possível para mim entregar isso pronto assim, foi tanta gente. É tanta gente, tá? E a maioria não recebe nem um centavo por isso, tá? A faculdade, mesmo quem recebe isso, foi fazendo renúncia atrás de renúncia, chegou ao ponto de não ceder uma sala, que eu não sei quanto custaria no Vila da Serra em Belo Horizonte. Quem sabe o que é o Vila da Serra aqui? É o topo da montanha, de luxo, assim, ó, de graça. Então eles estão ajudando no espírito do negócio, tá? Como várias outras que já nos ajudaram, né? A gente tem que ser muito grato, senão, nossa, muito grato. Como a sociedade coopera para aqueles que fazem o bem. Se não está cooperando para você, é porque você precisa dar um passo a mais ainda. Olha só. Qual faculdade? Grupo Ânima de Educação. A gente não pode falar agora exatamente qual vai sair, porque tem duas. Tem a IB Morumbi e a Universidade de São Judas de São Paulo. São as maiores. A gente fez isso via acordo, escolheu as mais top. Para não dar dúvida assim, será que essa aqui na minha cidade? Não, pegamos as duas mais top de São Paulo, então seu certificado vai ser de uma das duas, qual tiver a vaga. Por isso que depende da época que você entrar. Quem mandar no começo vai pegar as primeiras ofertas, não que uma é melhor que a outra. É igual, o curso é igual, até as plataformas são iguais, só troca a marca. Por que a gente pegou duas? Porque a gente sabe que vai esgotar. Então a gente precisava de 2 acessos de marca. Então, ó, a Embi Morumbi e a Universidade de São Judas. Top. Então, assim, letras é recomendado? Total. Letras é recomendado. Eu só não faço porque, nossa Deus, eu não sou aquela pessoa milimétrica, né, que tem a vírgula no lugar certo. Eu adoraria fazer, só não vai ser a minha escolha agora, mas é super recomendada. Inclusive, a maioria que está aqui hoje é da letras. Dos 4 que estão aqui, 3 pegaram letras.
As aulas do DNE serão computadas como estágio em sala? Os estágios têm regras próprias de cada um desse curso. Gente, aí cada curso tem coordenação, é um curso que tem validade do MEC, né? Então cada um tem suas cargas, mas é possível fazer estágio nas escolas via direito na escola. A gente tem facilitado esse campo aí, tá? A gente pode conseguir ajudar sim, tá? Então, é o que eu acho, tá? Mais uma vez, né? Sobre a pedagogia não é minha indicação, vi aqui na pergunta para falar um pouco mais sobre isso, por duas razões. Eu acho que por ser uma formação pedagógica, ela não vai gerar esses efeitos para supervisão, coordenação, direção. Eu não consigo enxergar isso. Eu acho que está tendo uma reação das escolas contra a pedagogia nesses aspectos, assim, né? E acho que não vai ser um campo vasto para os propósitos do programa, que serão de realmente acessar vagas para professores de direito ou de anos finais de ensino médio. Anos iniciais, alfabetização, letramento, não vai ser adequado. Então, por uma decisão, pensei, entrevistei pessoas, reuni com comissões, reuni com autoridades de conselhos, secretários, conversando, por fim eu falei, a minha linha aqui que eu vou indicar são esses 4, e com muito segurança e muita tranquilidade eu falei, a pedagogia eu tirei da minha lista, tá? Então, veja só, já tem lei aprovada, mas a OAB não iniciou o projeto. Pode ir independente da OAB? Olha, se for aqui em Minas Gerais, eu preciso que você converse com a subseção da OAB, manda um direct aqui para o Direito na Escola, que a Denise vai marcar uma reunião com você e com o presidente da OAB vai te ajudar. A Denise está aqui na live, está ajudando a responder. Vamos via Denise. Não atropela o presidente da OAB, não, porque já aconteceu de gente tentar fazer isso e acabar metendo os pés pelas mãos, aí a estratégia dele era uma pessoa fez outra, caiu as duas, a cidade ficou desatendida. Já aconteceu mais de uma vez. Então segue o que eu estou dizendo, vai no método, entra no curso, faz o método te explica. As aulas de... Tá. Como a titulação e como será a forma de pagamento? Essas eu já respondi, tá? Se tiver mais alguma, eu estou à disposição. Enquanto isso, eu vou avançar com a aula. Estou partindo para o final, tá? Se tiver dúvida, pode mandar, é um bom momento. O que eu cheguei aqui agora? Vamos ver. Escolas privadas. É possível, eu já expliquei como fazer. Qual seria a minha estratégia hoje se eu fosse fazer via escola privada? Como que o Lucas hoje faria? Aula passada eu ensinei sobre o método de direito da escola. Uma das fases do método é a provinha do queijo. Eu pegaria dentro do método, não muda a aula, pega aquela aula que está lá, leva até a escola privada gratuitamente e começa a namorar. Enquanto você faz a formação pedagógica, o que o Lucas faria, tá? Já sabe que não é obrigatório, já sabe que tem 1000 jeitos. O que o Lucas faria? Começaria a formação pedagógica, começaria a dar as aulas voluntárias. E deixa todo mundo saber que você tem a formação, deixa todo mundo saber que você está ligado ao programa, à ordem dos advogados, que você segue uma metodologia, um padrão institucional, que você não está tirando coisas da sua cabeça, que você não vai falar de coisas que os pais não estão afim, que não vai ferir normas dos parâmetros curriculares da BNCC, que você está dentro de uma diretriz técnica, que a gente tem muito rigorosa aqui dentro do curso. Deixa ela saber isso e deixa saber que você está se profissionalizando. Você vai ver que uma hora, e segue o resto do método, uma hora esse match vai vir. Então, escola privada, uma fórmula legal faz as capacitações e segue o método. Tudo vai acabar nisso, né? Mas sim, elas irão aceitar as complementações pedagógicas, pelo menos em sua maioria, não posso afirmar por todas, né? Eu não respondo por escolas, né, gente? Eu sou um professor de direito em 90% do meu tempo voluntário. Então, eu sou professor contratado em escola privada, fui contratado sem a licenciatura. Na época que eu fui contratado, eu nem tinha começado ainda. Agora que eles começaram com essa exigência, porque sindicatos, essas questões, estão começando a falar do assunto. Então, na escola privada, em grande maioria, não posso afirmar por todas do Brasil, são um universo muito grande. Eu sou o dono da escola. Se eu falar assim, na minha escola só vai entrar esse perfil de professor, acabou. Como que o Lucas, tadinho do Lucas aqui, vai falar disso na escola? Não tem como, tá? Então, em grande maioria, pela minha experiência, ela vai funcionar. Escolas públicas também vai funcionar, em sua maioria, com a mesma lógica. Aqui eu acho que ainda a exigência da formação pedagógica ainda vai ser mais forte ainda, tá? Mas a mesma coisa, segue o método e deixem saber que você é profissional e está se profissionalizando, tá? Mas é possível. Escola municipal é possível, já temos estudos de caso, temos contratados em muitas prefeituras, já temos contratados no estado. Ah, Lucas, aqui no estado, a gente tem um contratado aqui no estado?
que foi pelo CAT. O que é o CAT? É o título provisório de autorização para lecionar. Em Minas Gerais tem, mas, por exemplo, eu descobri que em Rondônia não tem CAT. Então, se você quiser dar aula no estado em Rondônia, você vai ter que fazer a formação pedagógica. Eu já sei que vai travar. Então, assim, ou algum outro estado, né? Normalmente. Agora, aqui você poderia tirar o CAT? Pode, mas pode cair a qualquer momento, pode não abrir vaga para designação. Então, a minha fórmula hoje é a mesma coisa. Segue o método e se profissionalize. A chance é maior. Tem como? Em quais esferas? Municipal e estadual. Já é possível em muitos lugares. Eu quero mostrar um vídeo para você agora se inspirar. Antes de você, só tem mais perguntas aqui, tá? A licenciatura é equivalente ao curso de membros para lecionar é completamente diferente. O curso de membro é um curso na modalidade de curso livre para você entrar na comissão e entender o método do direito na escola e ter acesso aos primeiros materiais. É completo, é fascinante, quem já fez sabe disso, é de explodir a mente. Foi feito com, assim, nossa, com uma inspiração divina dessa coletividade toda que você está vendo por aí. Muitas mãos envolvidas. É de cair o queixo, mas é um curso livre, ele te dá os primeiros passos ali, já muda muito, mas é os primeiros passos. A formação pedagógica é completamente diferente, é equivalente a uma licenciatura, não como eu diria, não é a mesma coisa de um curso livre, tem as validades na maioria dos lugares, é reconhecido pelo MEC, é tudo certinho, mas é completamente diferente, né? Um é curso livre, a gente mesmo que certifica, o outro é feito por uma faculdade, cheio de rigores, é diferente, tá? Quem não é formado em Direito não pode fazer a licenciatura. Aí você tem que... Não, quem não é formado em graduação, nenhuma hipótese. Agora, se sua formação é em outra área, por exemplo, eu já sou formado, não sei, vou dar um exemplo aqui, tá? Não estou dizendo que vale não, tá? A gente teria que mandar para a faculdade. Em psicologia, será que eu posso fazer letras? Aí eu tenho que olhar para você. Você vai mandar para a gente um direct no @direito na escola, aí a equipe vai com seu histórico analisar se dá para fazer essas eliminações lá adequadas, tá? Mas sem faculdade nenhuma é impossível fazer essa formação pedagógica, é impossível. Agora tem que ter áreas afetas, aí tem que ver o que tem que analisar, mas assim, o que a gente fez o estudo é para os nossos membros, aí vai dar, né? Com a formação em Direito é certo, o resto a gente precisa fazer a consulta para você, pode mandar que o pessoal olha, tá? Então, para lecionar não é obrigatória a formação? Depende, como eu disse, tá? Quando era lá atrás, era mais fácil entrar sem as formações. Cada vez mais eu estou vendo travando. Então, eu sugiro que você não freie a sua vida por causa disso, né? Meu estímulo sempre é, a gente aprende a fazer fazendo. A prática vale mais do que certificados, do que cursos. Faça isso já. Comece realmente a fazer. Começa a executar, começa a dar as aulas seguindo o método lógico, não sai perdido, né, alvoroçado, que você vai dar a volta e reinventar a roda em coisa que já está pronta, vai gastar mais tempo com isso. Então, desculpa, pessoal, meu celular caiu aqui, mas não é obrigatório não, pode ser que você consiga, sim, os seus primeiros cargos, então é possível. É mais fácil? Não é mais fácil, porque segue uma lógica, né? Quanto mais capacitado e mais qualificado, mais possibilidades. Eu, quando comecei a dar aula em faculdade, eu não tinha nem mestrado. Hoje eu tenho mestrado. Você fala, Lucas, você tem mais oportunidades para ter mestrado? Seguramente. Abre mais mentalidade. Lucas, você entrou na pedagogia, abriu portas para você? Muita. Né? Depois eu acabei entendendo que eu deveria ter feito outro. Hoje eu faria e vou fazer, estou escolhendo. Até hoje eu não escolhi. Mas seguramente não seria pedagogia. Então, mas abriu porta, porque eu tenho coisas que eu não tinha antes. Eu cheguei a um mundo novo. Não entrei em nenhuma dessas portas, não estou afim de trabalhar nos lugares que ela abriu, mas abriu, então mais qualificação, são mais oportunidades. Eu vou tocar um vídeo para você agora de uma pessoa que contribuiu muito e está contribuindo hoje ainda. E ela é um exemplo desses primeiros passos, de igual você me perguntou agora. Eu preciso esperar, eu não preciso que você faça, agir, tá? Então tem gente que fala assim, Lucas, mas eu não tenho tempo. Cara, se você não tem tempo, é por isso que você precisa se profissionalizar. Porque é sinal que você está organizando mal, entende? Eu dou aula em tantos lugares diferentes. Claro que tem uma vida corrida, mas eu consigo fazer exercício físico, eu durmo todas as noites e estou dormindo bem, eu encosto no travesseiro, durmo tranquilo, não sacrifico o meu sono, faço atividades, atendo vários lugares, ainda tem tempo para dar aula voluntária, tem tempo de ir na igreja, tem tempo de fazer tudo. Então assim, se você não tem tempo, é por isso que você precisa estar junto com profissionais que vão te ajudar. Ah, Lucas, eu não tenho dinheiro.
Cara, mais ainda por isso. Outro dia uma aluna me ligou, ela falou assim, ai Lucas, eu tô para ser mandado embora do meu trabalho e é por isso que eu não vou. Eu acho até que eu posso citar o nome, é a Luciana. Hoje ela estava aqui ontem gravando uma aula aqui. Ela é contratada na PUC Minas, tem a entrevista dela lá no YouTube. Por isso que eu vou falar, é aberto, é público, né? Ela autorizou. Ela hoje é professora da PUC Minas, sem mestrado. E ela chegou, num dia ela me ligou, ai Lucas, eu tô com medo de sair do meu trabalho e tal. Mano, não sei por qual razão ela ia sair. Ela falou assim, eu tô com medo de começar essa nova carreira e não quero começar o curso agora, não. Será que... Me ligou para saber se poderia entrar no outro semestre. Eu falei, entra agora. Se você tá com medo de perder o trabalho lá na frente, é por isso que você precisa entrar agora. Porque você vai esperar perder para recomeçar? Não, você já tem que estar pronta lá na frente. Cara, e dito e feito. Ela acabou, né, decidindo sair por conta própria, mas com poucos meses ela virou professora da PUC Minas. Então depois desse dia eu fiquei muito encorajado a falar para todo mundo, não deixe o cavalo passar aí ano. Porque o melhor investimento que você faz é com educação. Parece que eu estou falando óbvio. Não estou te falando para gastar dinheiro num bar, não estou te falando para gastar dinheiro em outra coisa à toa. Estou te falando para investir na sua educação. Né, você vê, um curso desse aí, R$300. Cara, R$300 você gasta no fim de semana, tem gente, eu sei. Para alguns vai apertar, mas precisa, entende? A educação, todo mundo ajuda com a educação, consegue. Você precisa investir, porque você está investindo em você. Tem gente que acha caro pagar R$300 para ir, mas não acha caro pagar R$300 para ir no show do Tardezinha do Thiaguinho. Tá R$600 aqui em Belo Horizonte. Ah, tomei até vai aqui agora. Não acha caro. Cara, educação é investimento, eu não tenho tempo. Por isso, não tenho dinheiro. Cara, aumenta as suas possibilidades. Conecte com pessoas. Você é a soma das pessoas que estão perto. Conecte com pessoas melhores, profissionalize realmente, tá? Então, com esse espírito de não dar desculpas, eu vou fazer depois. Quem falou que depois vai ter? Cara, o melhor momento é na hora que ele passa. Então, e hoje você já viu, né, vários perfis, um que deu aula em faculdade, no interior, um que deu aula aqui em Belo Horizonte. Então, pagamentos, forma de pagamento, boleto, cartão, dentro da plataforma. Então, inicialmente, você vai fazer o preenchimento desses formulários, a gente vai garantir sua vaga aqui, se tiver todos os documentos, não garante vaga sem documento. E se vem sem documento, volta, pode ser que a vaga ocupe. Só mande com os documentos completos. Quais documentos? Diploma, histórico, tem que ter, tá? De graduação, liga para a faculdade, procura aí nos seus arquivos, olha aí nas suas pastas salvas, se você já fez pós, você já teve que mandar, dá uma procurada, precisa comprovar, não tem como fazer sem, é muito sério essas questões de documentais nesse tipo de faculdade, tá? Aí você vai mandar os documentos todos, diploma, de conclusão, histórico, documentos pessoais, comprovantes de endereço, dentre esses, né, no formulário vai estar descrito. Se o formulário... Você precisa mandar dentro do próprio formulário. Às vezes o formulário dá erro. Se o formulário der erro, no formulário tem um e-mail que você manda o documento, mas tem que chegar junto. Gente, se chegar coisa sem documento, fica de lado, as vagas vão ocupando. Não tem como ficar segurando, porque é volume, entende? A gente vai dando vazão nisso, pra gente depois fazer outras coisas. Não sei de coisa pra fazer também. Então, manda certinho. Você trabalha no ramo, sabe que não dá pra ficar mandando coisa picada, acaba ficando de fora, acaba ficando pra depois, tá? Então, é isso aqui, ó, passo a passo da matrícula, é isso. Você vai preencher um Google Formulário, de mandar a landing page certinha, já tá aqui, gente, no chat agora para vocês, tá? Se não conseguir pegar no chat, manda um direct, já pode começar a preencher o documento, já tá aí agora, deixa eu ver aqui, então se vai aparecer aqui, tô com meu celular, já tá aí no chat a landing page, você pode preencher, manda os documentos, você tem até sexta para mandar tudo certinho com essas preferências iniciais. Então vamos lá, só para fechar. Aí me apertou, né? Dentro dos 4 cursos é muito difícil eu indicar. Tipo assim, ciências sociais ou letras, aí é mais difícil porque aí tem que ver de acordo com a sua vida, assim, o que você tá a fim de aprender, né? Que você vai ficar o próximo um ano aí estudando esses assuntos. É fascinante, né? Eu fiquei com vontade de fazer todos, porque pensa, letras é fantástico, te ajuda para mestrado, te ajuda para concurso, né? Você aprende as regras, muito legal. Agora, filosofia é extraordinário, eu sempre quis aprender melhor, não consegui, isso é difícil, aí tem que vir, tá? Então, retirando a pedagogia, eu faria. Vamos ver. Então, aqui, até quando para fazer inscrição nos cursos? Você tem, então, durante essa semana, né? Você tem aqui até sexta-feira com condições especiais, com essas vagas, mas
até domingo dá para receber, porque na segunda a gente manda tudo, mas até sexta é a data que a gente escolheu, porque aí você tem quinta e sexta para juntar essa documentação, dá para fazer certinho, tá bom? Então, gente, esse foi o Semana de Direito na Escola, espero que tenha sido útil, né? Acompanhe lá na página os nossos eventos, vamos ter um eventaço presencial no ano que vem, nacional, todo mundo cheio de novo, reunido, premiando as pessoas contratadas. Eu sei que muitos que estão aqui agora já estarão em tempo hábil, prontos para receber essa premiação lá. Não é uma corrida, tá? Não é isso que eu quero estimular, mas você pode acompanhar tudo. Foi um prazer extraordinário estar com vocês. Adoro conhecer gente nova, adoro conectar com pessoas que estão a fim de melhorar a vida, melhorar a sociedade e jogar esse país para cima, né? Isso é bom demais, dá um novo significado. Então tá lá. Printa aí, marca o @direito na escola e eu te espero para juntos mudarmos a sua vida, a dessa sociedade e a da próxima geração inteira. A gente pode fazer isso.